turma chegando aí. Opa, olha só, rapaz. Convidado ilustre, hein? Olha ele aí. Olha ele aí, ô meu irmão. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Rodrigo. Sua bênção, Pai Ronaldo. Boa noite para vocês. Boa noite, André. Boa noite. Ilustres são vocês. Eu sou apenas um grão de areia nesse universo de inteligência aqui, ó. Eu olho para esse Rodrigo e me dá até um menino intelectualizado, gente. Tchau. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Tamo junto, meu irmão. Eu participei assim no chat da live do Pai Francisco. Tava ele, o Pai Marco e a Tatiana, né? Nossa, foi show de bola, viu? Eu tava no chat ali. Mas teve os mal entendidos, mas eu fui explicando, né? Porque a gente tenta seguir a tradição em banda. Não pode sair muito, tem que sair um pouquinho, né, pai? Boa noite, mãe Priscila. O Marcos aí. Um abraço, pai Marcos. Boa noite, pai. Sua bênção. O Sidney falou que ia entrar. Se o tá Sidney vindo, não daqui entrar, a pouquinho. Ele está se despedindo lá. E o Léo tá chegando. O Léo tá ligando já a máquina lá. Porque o Léo ele faz um outro trabalho, né? Muito legal. Ele tem um podcast às quintas-feiras. E hoje ele falou comigo, André, não vai ter o podcast hoje. Separa a cadeira para mim. Eu falei, tá fechado. Aí eu falei, vamos aproveitar, vamos puxar o Léo para essa conversa. Tati, boa noite, minha irmã. Gratidão pela presença. Obrigado. Mais uma vez. Então, quando o Pai Léo entrar, a gente encerra a live. É porque o Pai Léo vai contar a história dos 6 encruzilhadas do Pai Ronaldo. Só o Pai Léo tem essa história. Do Caboclo das 6 encruzilhadas do Ronaldo. Ele tem a fundamentação do Caboclo. Obrigado. O Pai Francisco, não leva esses caras a sério não, tá? Eu conheço. O Pai Ronaldo, aí que eu aprendi. Esse jeito deles, né, descontraído, mas a hora que liga o tique e o teco aqui, rapaz, os caras manjam. Isso se chama bipolaridade, Pai Francisco. É tudo louco aqui. Eu sou o líder da gangue aqui, tudo louco. Mas eu aprendi a gostar muito de vocês, cara. Eu não consigo ficar... Obrigado. Essa semana eu fiquei perdido e espero vocês também lá me prestigiar lá no meu humilde canal, mas eu acho que se vocês não forem, eu vou ficar muito triste. O Pai Ronaldo também. Com certeza. Tem quintas-feiras que eu chego bem tarde também, então... terça. Não, terça-feira dele. Eu mudei para terça agora? 7h30, terça-feira. Bom saber. Semana que vem. Não, mas essa terça foi feriado, né? Por isso, né? Isso. O André também teve trabalho. Eu tive compromisso eu lá. Estava fora também. Mas vai ser um prazer, quando vocês puderem. Maravilha. Vamos sim. Com certeza. Eu posso até puxar o assunto aqui para a gente agora, mas eu ia esperar só um pouquinho. O Léo falou que já está ligando já a máquina lá, e o Sidney já está chegando também. Eu trouxe um bate-papo que eu achei, cara, muito legal. Até conversei com o Rodrigo, conversei com o Ronaldo, rapidamente, deu só uma pincelada, né? E assim, eu estou fazendo essa parte agora do sonambulismo, passando pela parte do livro dos Espíritos, até fechou agora, né? Fechou hoje, na questão do livro dos Espíritos. E assim, ele fala muito da evolução, enfim, das características, né? Das características do ser humano, enfim, evoluindo, as faculdades mediúnicas, etc. Então, eu parei para fazer uma reflexão em cima disso. A princípio, eu não vou voltar lá em 1908 em Zélio, não. Vamos trabalhar a partir daqui por enquanto. Depois a gente até o puxo lá de trás para a gente poder fazer uma ligação com isso aí. Mas vamos, por enquanto, partir aqui. Hoje em dia, por que... uma pergunta, né? Jogar assim no ar. Por que existe a incorporação na Umbanda? Interrogação. Né? Então, é uma pergunta muito fácil da gente responder. O assistente não é vidente, não é audiente, né? Ele precisa do medianeiro ali para poder, né, passar aquela mensagem, certo? A colocação toda é a seguinte, onde a gente vai chegar no coisa. Seria a evolução da mediunidade, ou seja, o futuro. Não estou dizendo futuro amanhã, depois, mas não importa. 100 anos, 500 anos, 1000 anos, não importa. Olha o nosso irmãozão aí. Fala, Sidão. Rapaz, o cara tá numa sala linda. Parabéns, meu irmão. Nossa, olha. Eu tô na casa do Ali. Não que a tua sala não seja bonita. O Ali mora aqui, lembra? Na casa do Ali. Na casa do Alisson. Entendi. Eu aproveitei. Então, aí só rapidinho. Aí só voltando aí, então, a reflexão.
Eu ia falar para a gente pensar um pouco na evolução. O que eu quero dizer com isso? Hoje em dia, existe exatamente o processo do medianeiro, que recebe a informação e tramita ela para frente. Se chegasse num ponto, lá na frente, por exemplo, que assim, o ser humano está tão evoluído, o ser humano está tão, sabe, tão desenvolvido, que as suas faculdades mediúnicas são tão diferenciadas, tão afloradas, sabe, são tão diferentes daquelas que a gente conhece, porque aí agora sim, eu volto lá atrás, em 1908, a gente não tem como dizer se Zélio, lá atrás, naquele momento, que, coitado, entrou no tapa, né, pegou um menino de 18 anos, deu-lhe uma bordoada e vai, é com você, e jogou ele nessa, né, enfim, caiu de paraquedas e é contigo. A gente não sabe, a gente não consegue dizer, eu não tenho essa informação, pelo menos, se Zélio 100% não tinha noção de nada, se era 90-10, 80-20, enfim, não importa. A gente não tem essa informação. E a coisa foi transcorrendo ao longo do período. A minha mãe, quando entrou na década de 60, ela já me dizia, né, que ela se incomodava muito em ouvir, em participar, em dividir essas coisas todas, né, com a consulência, né? Ela dizia isso para mim. E hoje em dia, o André, que não é um ninguém, vocês me conhecem, sabe que eu sou um zero à esquerda, né? Estou chegando no mundo da religião, praticamente assim, botando o pé no terreiro. Olha o Léozão aí. Fala, Léo. Boa noite, boa noite. Tô botando o Ronaldo saiu, sacanagem. Eu acho que o teu coisa tá ligado, Léo. Deve estar assim que você entrou, tá dando eco, tá dando repetição. Tá com 2 janelas abertas no YouTube? Não, tô com... Isso, pai. Rodrigão. Tem alguém aí com a janela? Boa noite. Sua bênção também. Então vou voltar. Depois eu vou descobrir quem é e eu vou fechar. Agora parou? Melhorou. Só concluir então esse pensamento. Então, assim, o que será que irá acontecer daqui a um tempo, no futuro, não importa quando, mas no futuro, que assim, a nossa antena, vamos falar, não precisa nem falar de glândula pineal, de nada disso, vamos só botar a grosso modo, a nossa antena matéria, o que será que irá acontecer quando se evoluir a tal ponto que, assim, praticamente a gente vai conseguir, será que a gente vai conseguir absorver essa informação sem precisar, por exemplo, estar incorporado, sem precisar, por exemplo, estar... não estou dizendo fora do centro, não, mas ali no terreiro mesmo. As pessoas vêm ali para se consultar, para pedir um socorro, um auxílio, e você, de repente, recebe aquela informação, absorve e passa. Eu não sei, eu estou especulando em cima disso, em cima do que eu li, do que eu estudei, para poder fazer toda essa passagem de hoje do sonambulismo, que eu fiquei cada vez lendo um pouco mais. E eu falei, cara, aí me levantou essa colocação. O desenvolvimento futuro da mediunidade. O que será que poderá acontecer? Vamos fazer rodar? Eu vou jogar para Rodrigo, que está aqui do meu lado. E aí, Rodrigo, faz a mesa andar aí. É contigo. Mete bala, Rodrigão. Eu só deixei no ar. Boa. Vamos lá. Eu vou dentro de uma tese que não é polêmica, mas é um achismo. Vocês estão ouvindo o meu retorno ou tá tudo bem? Não, eu tô ouvindo bem. Tá de boa. Não tô atrapalhando, né? Porque eu tô me ouvindo, mas beleza. Então, assim, o que eu acredito, antes de achar os graus de mediunidade... Beleza. Tá. Antes de eu achar os graus de mediunidade... Porque não tem como a gente comprovar, né? Claro, o Zélio, lá com 17 anos... Aquele moleque foi tomado pela espiritualidade porque nem tinha como, ele não poderia dar uma vírgula de dúvida para aquela sociedade preconceituosa. Ali foi a suma incorporação do desliga moleque e a gente toma conta. Ele precisava, não tem jeito, né? Com o passar do tempo, essa Umbanda que foi pipocando, porque a gente não pode esquecer que antes da Umbanda você já tinha as entidades trabalhando. Então você tinha muita gente com fenômenos fortes de incorporação. Década de 10, 20, 30, 40. Quando a gente começa a chegar em meados de 50, 60, 70, você já ouve falar de semi-inconsciência, mas eu acho que aí entrou uma falha. Não sei se foi por uma questão de medo ou por uma questão de autoritarismo, porque a Umbanda ela era extremamente autoritária, hoje ainda é, mas ela era extremamente autoritária na década de 50, 60, aquela máxima do pai que falava e a mãe, cala a boca que eu sei o que eu estou fazendo, não me pergunta. Eu acredito que muito médium foi reprimido. Muito médium que era, às vezes, totalmente consciente ou que tinha um grau de semiconsciência, e está tudo bem, porque isso não interfere
na capacidade de trabalho do médium, né? Muitos mentiram por um medo de dizer que eram totalmente conscientes. Então, aquele número de médios inconscientes, eu acho que é muito maior do que a realidade. Isso é um pensamento meu. Porque é muito estranho. Até a década de 80 é uma curva absurda. Agora todo mundo é consciente? Será que todo mundo é consciente ou semi-consciente porque começou a assumir que era? Entendeu? Por exemplo, eu vivenciei uma espiritualidade que minha mãe de santo, com quase 70 anos, ela se dizia, eu apago com uma entidade, que era o preto velho feiticeiro dela, o seu Serapião. Ele mudava a fisionomia dela. Era assustador. Aquela mulher era manca, não enxergava direito. Era uma coisa assustadora a incorporação daquela entidade. Mas ela mesma falava, com as outras eu tô aqui. Eu tô vendo, tô ouvindo tudo. Então, o meu questionamento primeiro é, por que muitos não disseram? Por medo. Porque imagina uma pessoa falar, não pai, eu vejo tudo, sai daqui, você não está incorporado. Quanta gente não queimou pé, provando que estava incorporado e na verdade estava, mas precisou queimar pé, se rasgar inteiro. Então, esse elo perdido de quem é e quem não é, eu acho que já não existe há muito tempo. Claro que tem consciência, eu acredito. Mas posso falar, em 23 anos eu já conheci muita gente, eu nunca vi ninguém 100% inconsciente. Desliga o disjuntor para todas as entidades, volta e está incorporado. Não estou dizendo que não tem. Quem sou eu para falar? Eu conheço um bilionésimo do Brasil. O Brasil é imenso, mas na realidade que eu vivo, eu nunca vi. Já vi uma pessoa dizendo que apaga numa única linha. Aí outra pergunta, qual que é o futuro dessa mediunidade? Eu acho que o futuro da mediunidade é cada vez mais mostrar a responsabilidade do médium. Cada vez mais está mostrando que a gente faz parte de pelo menos 50% do trabalho. Não eu dizendo que eu vou curar alguém, que eu vou falar alguém, mas na integridade de receber uma mensagem e passar de forma correta, não passar à frente. O médium de Umbanda não fica prometendo nada, não vai prometer que vai curar, não vai prometer a casa própria para ninguém. Partindo dessa premissa que eu não faço achismos, e eu estou doando 100% da minha ética, da minha entrega, não estou querendo levar vantagem sobre o trabalho, eu acho que cada vez mais a responsabilidade do médium vai estar à tona do negócio. É por aí. Depois a gente vai rodando. Ronaldo quer falar? Puxa aí. Eu fechei só os microfones para não estar dando aquele eco para a gente ver se a gente conseguia. O Cid está com o microfone fechado, mas se o Ronaldo quer passar à frente, combina aí. Ronaldo, quer falar? Pode puxar. Não, só para parabenizar o programa do Léo, a rádio. Parabenizar foi o muito nosso bom, programa. Foi muito bom. É o nosso não programa. consegui assistir, não, mas infelizmente hoje eu estava. Eu também não consegui. Obrigado. Eu coloquei aquele Não, grupo, muito legal, aquele membro no canal. Coloquei o membro no canal. Estou todo enrolado para fazer ponto aqui. Comecei a trabalhar, aí não estou conseguindo colocar ponto no dia certo, tá embaçado. Mas eu vou me estabelecer de novo, eu vou me organizar. Prometo, pai Léo. Você colocou o que no canal, Sidney? Colocou o que no canal? De membro, seja membro. Eu precisava fazer uns vídeos extra para colocar lá. Aí fiquei todo enrolado, mano. Minha mulher falou, eu falei para você não pôr isso, já estava enrolado, vai ficar mais ainda. Eu tô tudo enrolado. Ser sincero, viu, meus irmãos? Mas eu vou desenrolar isso aí. Só isso, só, pai. Desculpa. Aquele abraço. Pode falar. Vai, Ronaldão. Bom, é o seguinte, eu vejo de uma forma um pouquinho diferente do Rodrigo e semelhante, tá? Nossa, diferente e semelhante, como que é isso? Eu vivi, tipo assim, essa época que o Rodrigo falou. Só que eu não sei se eu tive, assim, dirigentes maravilhosos na minha vida, onde eu sempre tive respostas. Nunca falaram para mim assim, moleque, cala sua boca, não sei o quê, que na hora certa você vai saber. Então, eu sempre tive dirigentes maravilhosos, nenhum deles, entre aspas, assim, que possa se procurar numa internet e falar assim, olha, aquele cara ali, aquele velhinho ali, o Ronaldo falou que foi pai dele, né? Dirigentes totalmente anônimos, tá? A sociedade da internet, tá? Que alguns deles faleceram até mesmo antes da internet chegar no Brasil, né? Então, o que acontece?
Eu tive dirigentes assim fantásticos. Logicamente a gente tomava bronca, a gente levava um chacoalhão de vez em quando, né? Mas as coisas assim, elas para mim, a minha vida espiritual foi sempre maravilhosa, tanto em matéria de conhecimento, como em matéria de aprendizado no chão do terreiro, sabe? Eu não posso reclamar nada disso. Agora, falando sobre esse negócio de consciência, semiconsciência e inconsciência, tá? Eu vou colocar assim para vocês. Eu conheço um médium. Aliás, eu conheço dois. Não vou relatar o nome de nenhum dos dois, porque nenhum dos dois talvez nem saiba que eu estou falando deles, né? Nem preciso, exatamente. Pois é, deixa. Então, o que acontece? Eu conheço dois médios em situações, vamos dizer assim, mais ou menos parecidas. Porque eu conheço um que, por exemplo, ele é totalmente inconsciente, tá? E isso já teve milhões de provas aí que, meu, não dá para contestar esse cara, né? Ele escreve texto através da espiritualidade, tá? Espiritualidade aparece para ele e tal, passa os textos. Ele vai lá, ele escreve tudo bonitinho, tal, não sei o que, eu tô brigando com ele para ele fazer um Facebook e colocar os textos dele no Facebook, mas o cara não reage, mas tudo bem, né? Eu conheço uma médium que o que acontece? Ela vê, ela ouve, tá? E uma vez eu até briguei com ela, falei assim para ela assim, para um pouquinho de falar que você vê e que você ouve, porque você está sendo usada. Sabe o que é o significado está sendo usado? Chegar para um dos irmãos aqui, vamos dizer que vê, ouve, e falar assim, vamos lá no churrasco lá em casa, vou fazer um churrasco, estou convidando você, gostaria que você estivesse lá no churrasco, tal, não sei o quê. Pô, aí você vai com o maior bom coração, não sei o quê. Quando chega lá, primeira pergunta, você está vendo alguma coisa dentro da minha casa? Olha lá pro meu cunhado. O churrasqueiro. E a carne dá mal passada ainda. Olha lá pro meu cunhado, vê se ele está carregado. E levava para ver a casa inteira, tá ligado? Então, quer dizer, a pessoa era usada, né? E eu falei, para com isso, porque eu sei que você não faz por mal, mas estão te levando para um caminho onde você vai acabar se perdendo. Aí a pessoa parou. A pessoa me escutou, me ouviu, tal, não sei o quê, e falou, não, acho que você está certo. Não estão ao meu lado por amizade, mas sim por interesse. Hoje, eu falo assim, um médium que ele é inconsciente, ele não tem o porquê chegar na internet e falar assim, eu sou inconsciente. Sabe por quê? Existem duas situações. Primeiro, ele é mal visto pelos outros médiums. Por que é mal visto pelos outros médiums? Tá se achando, é o cara, né? E dentro de um terreiro, ele vai passar a ser aquele cara que vai atender 100 pessoas e a entidade do lado vai atender uma. Então eu falo, o médium que tem uma inconsciência, ele tem que simplesmente fazer o quê? Eu sou inconsciente? Eu sou. Basta eu e as entidades que trabalham comigo saber, mais ninguém. Infelizmente, nós estamos muito longe hoje de poder falar sobre dons, sobre isso, sobre aquilo outro. Amanhã ou depois, eu falo, Chico Xavier baixou lá no nosso terreiro. Ou eu vou estar mistificando, ou os irmãos vão falar, não, isso aí não pode acontecer. Mas se fosse no terreiro do irmão, poderia. Então nós estamos com uma umbanda muito deturpada, gente. O pessoal não consegue mais olhar o próprio chão. Quantos irmãos
na Umbanda, por exemplo, fiz uma festa de Zé Pilintra lá na nossa casa. Pai Léo foi, Rodrigo foi, o Assis só não foi porque o Assis estava trabalhando, foi o médium do Pai Léo, foi a mãe Priscila, foi o Glauco. Você podia ter pego o aviãozinho e... Beleza, você não veio porque você não quis, né? De aviãozinho é 40 minutos. Eu não pude porque eu não fui convidado, mas tudo bem. Peraí, eu falei na semana passada que todo mundo da live estava convidado. Não, pai, eu estou brincando, desculpa, perdão por interromper. É que realmente é distância, mas não vai faltar oportunidade. Campinas é aqui do lado. O senhor mora onde? O senhor onde? não está em Campinas? Sim, eu estou no centro de São Paulo. Tá bom, desculpa. Campinas é o quê? 2 horinhas? É. Então, eu gasto 3 para ir para Peruíbe. Não, mas não vai faltar oportunidade, pode ter certeza. Então, o que acontece? E é difícil irmãos de outra casa, tá, chegar e falar assim, eu gostaria que os irmãos fossem na nossa casa, tal, não sei o que, vamos lá fazer uma gira legal, tal, não sei o que lá. É muito difícil, sabe? Eu já fui em gira do Pai Léo, sabe? Então, quer dizer, só que é difícil. Muito porque também, muitas vezes, as pessoas ficam... você incorpora, elas não ficam te olhando, elas ficam te analisando. Sabe? Eu acho isso um erro gravíssimo dos nossos irmãos. Então vai passar 100, 200 anos e talvez a Umbanda não evolua como deve evoluir. Mas não evolua como deve evoluir não por culpa dos espíritos desencarnados, por culpa dos espíritos encarnados. Acabei por aqui. Vai, Francisco, puxa o gancho aí, vamos fazer rodar. É a sua palavra. Obrigado, perfeito. Eu acho assim também, com relação ao tipo de mediunidade, né? Eu acho que por conta da evolução, entre aspas, da própria espiritualidade nos médiuns, no trabalho de incorporação, o pai Ronaldo falou uma situação que eu ia até falar qual o tipo da minha mediunidade e achei melhor não falar, por conta disso que o senhor falou. Só que nós também não podemos sofrer um preconceito por nós termos esse dom de ser inconsciente. Então eu acho assim, como também dá a impressão que está tendo muitos médiuns semiconsciente, consciente, e isso não desacredita de nenhuma forma a mediunidade, está surgindo um preconceito por quem é inconsciente. E também não tem culpa de ser inconsciente, né? Então, assim, o que eu acho nesse sentido é que falta um pouco de conhecimento e de estudo. Agora, quem é inconsciente, como o senhor falou, também se sentir na mesma linha do outro que é consciente ou não. O que importa é o trabalho bem feito e a mensagem bem passada e trabalhar para o bem. Mas que criou-se um preconceitozinho aí, e aí também quem é inconsciente só fica levando burdoada. Com relação a que o pai Ronaldo falou de visitar, na verdade a Umbanda deveria ser mais unida se os dirigentes, como nós estamos tentando fazer, eu me incluo com o Sidney, o André, o Rodrigo, o pai Ronaldo, o pai Léo aí também, eu acho que está dentro aqui, porque a gente pensa, a gente tem um propósito de passar aquilo que a gente vivenciou dentro do terreiro, aquela Umbanda independente de alguma mudança, mas eu me considero a tradicional, que é para não agregar muita coisa, porque senão também eu entendo que a Umbanda vai perder o sentido da Umbanda. Então vai se tornar algo, né? Vai ser um primo da Umbanda, vai ser o sobrinho. Mas assim, o que o pai Ronaldo colocou em relação a visitar terreiros é um problema também por falta de maturidade mediúnica, talvez do próprio pai, dos filhos também. Porque é o que o senhor falou, às vezes a pessoa vai com amor, convida, um pai de santo convida, né? E aí a gente trabalha da nossa forma, com nossas entidades, e aí as pessoas meio que olham, já aconteceu comigo, olha atravessado, ou fala, nossa, uma entidade precisa disso, ou quer fazer aquilo. Então, assim, o que eu acho que acontece, eu sou uma pessoa que tem o único terreiro, eu fui uns 2 ou 3, assim, em visita. Eu não sou muito de ir em terreiro de ninguém, né?
eu faz muito tempo que eu não vou, ia no do meu pai Marco na Praia Grande. Gostaria de ir, eu acho que e tem que ter essa união, essa confraternização, mesmo que eu for para visitar os trabalhos. Mas é o que o pai Ronaldo falou, não para ficar avaliando e analisando. Né? E ainda a gente não está nesse nível de perfeição, né, e de maturidade espiritual para a gente poder fazer isso. Porque as pessoas realmente ficam avaliando ou querendo comparar. Ah, mas o pai Léo chamou o pai Francisco, vamos ver como que o pai Francisco trabalha. Então, assim, isso falta um pouco de maturidade. E com relação à evolução que o Rodrigo colocou, eu estava falando na live do Sidney agora há pouco. A minha concepção, o meu pensamento. Eu acho que a Umbanda ainda é um caçulinha no mundo de todas as religiões. Nós temos apenas 100 anos de idade, um pouquinho mais. Né? Então, eu acho que, assim, essa evolução da conexão médium-entidade, ela ficar um pouco mais sutil, é porque, de alguma forma, mesmo que eu diga, Rodrigo, que a pessoa ainda não está madura, porque não tem estudo, tá? O médium também tem que estudar um pouco para poder ter esses entendimentos, né? Eu acredito que essa parte de evolução, ela é possível e tende a ocorrer sim. Por quê? Médios inconscientes, eu entendo isso. Muitas situações, talvez eu tive que ser inconsciente. Vou falar uma história meio rápido, também porque vai ser um pouco fora. Mas assim, quando começou a minha parte de incorporação ostensiva da Umbanda, que eu falei já, que eu incorporava, não sei se era Exu, se era Quiumba, Egum, eu sei que eu sentia que tinha dois, é estranho, brigando e vinha enrolar para lá e bravo, e aí dava burro e quebrava a porta com vidro na mão, umas coisas muito estranhas. Aí meu avô era do kardecismo, minha mãe um pouquinho de Umbanda, mas bem pouco, e aí levaram minha roupa num terreiro, e até me falaram assim, mas você tem que trabalhar na Quimbanda. E eu nem entendi o que era Quimbanda, nem o que era Umbanda, e ninguém que era nada. Então, você é médio de Quimbanda. Né? Então, assim, até conversando com o Sidney, eu trabalho com uns quatro Exu, mais ou menos. E aí que o Sidney, até ele me esclareceu, falou, Chico, então é por isso que você tem uma quantidade X de Exus, porque o trabalho que talvez você deveria fazer seria esse. E hoje eu trabalho muito com desmanche pesado de qualquer trabalho de magia. Mas, enfim, voltando nisso. Então, e eu também trabalho muito com a minha família. Uma das missões foi a minha família. Talvez a inconsciência veio por conta, porque a gente está na família, a gente sabe os problemas do irmão, do tio, do primo, do pai, da esposa. E aí, naquele momento de você fazer uma consulta com alguém da sua família, a credibilidade pesa. Então, eu acho que existem alguns médios que, por alguns motivos, que, como o Rodrigo disse, que a gente desconhece da espiritualidade, ele vem com essa missão hoje ainda, porque a época que eu comecei a trabalhar não tinha internet, não tinha nada, nem o Orkut, antes do Orkut. Então, assim, alguns médios vêm com algum motivo, né? Só que eu também não tiro crédito de quem trabalhe de uma forma semiconsciente e consciente. Eu acho que a mensagem que importa é a fé e o trabalho do bem. A Umbanda vai evoluir, viu, Rodrigo? Mas eu acho que muito, muito tartaruguinha. Porque enquanto... Vamos voltar naquele... A gente bate que eu também gosto, que vocês falam. O estudo. Enquanto o médium não deixar de querer só fazer firmeza, incorporar, acender vela, fazer padê, aprender mironga, e não entender o que é uma religião, o que é uma espiritualidade, o que Oxalá, os orixás, as entidades se dispõem a sair de lá para vir ensinar, né? Porque as pessoas vão num terreiro para saber, o meu emprego tá bom, eu vou trocar de carro, o que vai acontecer? Não, ninguém vai para se espiritualizar. E nós temos por responsabilidade passar para essa turma nova, que a Umbanda, ela é espiritualizar as pessoas, é trazer a palavra do nosso Pai Oxalá, né? É mostrar que a fé, né, que o conhecimento, às vezes, é muito, muito importante, mais do que ficar vindo em gira de esquerda. Eu não vou me estender muito, que o Pai Léo também quer falar. Pai Léo, é muito prazer em conhecer o senhor. Te peço perdão por o senhor entrar uma pessoa tão como o André fala, o Chico vai vir uma pessoa especial. O senhor é uma pessoa tão
honrado, uma pessoa tão conhecida que passa tanto conhecimento, e eu não saber o nome do senhor, então eu peço desculpa. Assisti o podcast que o senhor tinha comentado no canal aquele dia que eu ia, do Sidney, inclusive, o Sidney também não sai do meu lado, hein, Sidney? Achei maravilhoso a forma como o senhor está inovando, o senhor está trazendo uma qualidade e tratando a Umbanda com tanta seriedade, com tanto amor, e eu acho que a Umbanda tem que ser qualidade. A gente tem que também, de uma certa forma, não tirando a nossa humildade, não esquecendo do preto velho, né, da humildade. Mas assim, a gente tentar, que nem eu tento aqui, pôr uma camisa melhorzinha, sabe? A gente tentar mostrar a imagem, nós somos a imagem da Umbanda. Não digo só os líderes, tá? Eu já falei para os nossos irmãos aqui. O pai de santo, o sacerdote, para mim, na minha concepção, ele é apenas aquele que coordena os trabalhos da espiritualidade. Não somos mais do que ninguém. Mas nós temos que apresentar o nosso Umbanda com aquela roupagem que a turma nova, o Pai Léo deve estar entendendo aqui também. A gente tem que mostrar uma roupagem nova e não perder na tradição da nossa Umbanda. Muito obrigado pela palavra. Sidão, puxa aí. Abre o microfone. Eu sou muito arredio a tradições, particularmente eu. Eu gosto de algumas coisas tradicionais, mas eu acredito que a evolução e a continuidade ela é inevitável, por mais que a gente discuta aqui formas diferentes, mas eu sempre vou achar o seguinte: eu acho que cada tempo tem seu momento e cada momento a gente vai ter que fazer ele. Eu acho que a gente não pode perder o foco de o que a espiritualidade quer da gente. Ela quer que a gente pratique o bem, que preste a caridade. Agora, a forma, se a gente começar a debater muito a forma que a gente vai fazer isso, a gente vai entrar num assunto sem fim, porque assim, as formas são milhares. Hoje em dia, tem pais que estudam reiki de santo, tem pais que também estudaram, eu não sei falar os nomes técnicos, porque eu não conheço muito, só ouvia falar, mas que mexe com cores, outros com pedras. Eu acho que toda magia voltada para o bem, e como a Umbanda é agregadora, eu penso assim, se ela é agregadora, quem somos nós para repudiar algum ato, né? Não, estou dizendo assim, quem somos nós para pensar assim, isso eu acho que não está legal. Agora, é óbvio, a pressa dos médios hoje de entrar hoje e já está querendo jogar búzia amanhã, aí tá errado. Isso aí não tem que ter a escadinha, tem que ser bem bonitinho. Mas eu acho que toda a magia que vem para agregar, magia de verdade, não essas presepeiras que acontecem, mas uma magia bacana, sabe? Uma coisa levada para o bem. Eu acredito que é válido. Porque, assim, muitos de nós vamos ter experiências diferentes dos nossos pais de santo. Pode ter certeza disso. Até por causa da própria evolução, da forma. Que nem, eu até falo até hoje, eu fiquei abismado quando eu fui no terreiro do Pai Léo e do pai Ronaldo, a maneira de incorporação lá na casa deles. Cara, juro por Deus, o primeiro terreiro que eu fui, o cara quase perdia o pescoço, velho. Mas aí, aquele momento, eu acho que exigia isso. Dava medo de incorporar. Parecia que você estava sendo possuído por uma coisa ruim. O bagulho era doido. Então, assim, mas quem sabe aquele momento não era para ser daquela forma. Então, eu só acho assim, que a gente não pode perder o foco, essa humildade que você falou, maravilhosa, sabe? A gente manter esse foco. Humildade, sim, mas não aquela coisa de ser tonto, sabe? A gente ter coisas para falar, coisas boas para ensinar, e estar sempre estudando, evoluindo, para quando o cara tocar num assunto, você não ficar vendido como antigamente. Às vezes perguntava para mim, você está indo para a praia fazer o quê lá? Ah, estou indo fazer entrega para Iemanjá. Mas para quê? Qual é o intuito? Eu não sabia, cara. Juro que eu não sabia. Eu estava indo por uma coisa que eu não sabia. Aí eu lhe pergunto, era válido? Era, porque eu estava indo de boa vontade, mas eu não estava sabendo para que era. Como me chamava para mata, quando me chamava para o cemitério, eu não sabia o trabalho que precisava, que necessitava, se necessitava esse tipo de trabalho. Então, eu acredito que
a mudança veio, os médios vão começar a estudar muito mais, porque os pais estão dando abertura para isso também. Os pais hoje estão dando muita abertura. Os pais hoje estão a favor de estudo. Coisa que antigamente faz o que eu digo e não ouço o que os outros falam. É que eu estou falando, acabou, é regra aqui. Tudo bem que a casa da gente, a gente tem que manter a regra daquele pai de santo. Mas não significa que eu não posso ouvir outras notícias. Eu posso gostar da Globo, mas eu tenho também que ver outros canais. Para mim saber se realmente estão acompanhando, estão fazendo alguma coisa. É o que eu penso. Só isso daí. Mas de resto, está tudo explanado. Tranquilo. Leozão, prazer te ter aqui junto com a gente aí. Mais uma vez. Obrigado, meu irmão, pela presença. Que é difícil, né? Quinta-feira bate lá com o Speakcast, que eu acho sensacional. Pessoal que não assistiu ainda o Speakcast das quintas-feiras que o Léo faz, não tem a ver com a religião, são temas totalmente variados, entrevistas. É um barato, cara. Eu acho o Speakcast, eu assisti o primeiro, pô, fiquei fã, passei a acompanhar e assistir vários depois. Falar nisso, parabenizar, assistiu, te falei contigo do Olaf. Berlofa. Cara, eu passei para um amigo meu, foi até meu aluno, ele é luterano. Eu falei, vem entrevista desse meu amigo com o pastor Berlofa, cara, você vai se amarrar. Ele ficou, porra, encantado com o ping-pong de vocês, com a troca. E falou, cara, já tô seguindo o Berlofa lá. Eu falei, porra, show de bola, cara, tá vendo? Muito bacana. Berlofa é gente boa demais. Porra, demais, cara. Léo, mete bala, é contigo. Daí. Bom, primeiro, né, eu quero agradecer primeiramente ao caminhão que arrebentou os fios da rua, né, do Speakcast, por isso que eu não estou lá e pude estar aqui. Segundamente, né, eu quero dar boa noite ao André, né, que é um querido, falar que para mim é uma alegria muito grande, né, estar participando de uma live sua, que eu estou devendo já, mas quando pode eu sempre estou aqui. Então, obrigado, sempre acabo assistindo depois, mas hoje poder participar. Dá boa noite pro Rodrigo, né, também, que é meu parceirão aí, que tá lá no programa do Mirua. O pai Ronaldo eu não vou dar boa noite, que ele simplesmente saiu a hora que eu vou falar, né, simplesmente, com todo respeito, cagou pro que eu vou falar, então, pai Ronaldo, eu não vou dar nem boa noite, né. Ao Sidney, o meu boa noite também, e o pai Francisco, que eu não conheço ainda em live, né, assisti algumas lives do senhor, quero dizer que é uma alegria, né, conversar também com uma pessoa já que está há alguns anos aí na espiritualidade. Eu prometo que eu não vou me alongar muito, né? E agradecer o chat aí, que tá um monte de gente falando que está adorando o Saravá Podcast, obrigado. A gente faz, o que o pai Francisco falou, para mim é uma grande verdade. A gente não pode confundir humildade com desleixo, né? Humildade é você ser humilde nos seus atos, que eu não sou, tá? Eu sou um pai de santo que eu sempre deixei isso muito claro. Eu tenho o ego inflado, sempre tive. Então não visto a carapuça de humilde que não sou. Mas eu acredito que a humildade ela está dentro da simplicidade do que se faz. A humildade não é uma roupa rasgada, não é um charuto pior que você puder, né? Você compra o pior charuto, mas compra a bebida mais cara numa balada. Isso não é humildade, isso para mim é desleixo. Tá? Então eu acho que a gente tem que diferenciar isso daí. Falado isso, né, agora eu vou dar o boa noite pro pai Ronaldo, que agora ele voltou, né, pelo menos. Então, boa noite, pai Ronaldo. O que eu ia falar é o seguinte. Eu acho que a nossa religião, a gente tem que pensar da seguinte forma. As religiões nasceram, e mesmo a Umbanda, que realmente é a mais novinha, mas as religiões nasceram numa época bem diferente do que é hoje, né? Se você pegar, por exemplo, a Igreja Católica, o Papa Francisco, há pouco tempo atrás, teve que explicar de novo a história do Adão e Eva. Por quê? Porque não cola mais a história do Adão e Eva, né? Porque sabe-se que é impossível que duas pessoas, uma foi traída por uma cobra, sabe que isso é uma forma figurada, e o Papa foi lá e... Da letra é loucura, Então, não dá para ser literal. A igreja evangélica passa a mesma reforma, né? A gente tem que entender que religião é um juntado, né? Uma junção aí, é uma coisa até meio capenga de uma série de dogmas. Ponto. A Umbanda, ela é um juntado de uma série de dogmas de outras religiões, né? Nós somos sim uma religião que é um misto de uma série de outras religiões. E isso é muito complicado, porque olha só, né? Vou dar um exemplo bem básico. A gente fala assim, mulher não pode tocar tabaco no terreiro de Umbanda. Eu sou contrário a isso, mas isso é um discurso. Aí a pessoa vira e fala assim, não, mas a mulher não pode tocar porque no fundamento do candomblé não pode tocar tabaco.
Aí vem alguém lá da África e fala assim, não, isso aí é invenção do candomblé, porque aqui lá na África as mulheres tocam. Então, resumindo, a terceira ponta, que é a cópia da cópia da cópia, que ouviu falar alguma coisa, colocou como um dogma. E aí a gente tem que vir numa live agora, criar uma coisa toda mirabolante, né? Porque é o que a gente tem feito hoje. Não, se você pegar o chakra que vem... Cara, não, apenas, né? É o que eu até brinquei isso, vou até puxar isso aí que é bem polêmico. Foi até o que eu falei com o Rodrigo uma vez numa live. O Kardec foi, não adianta a gente falar, a gente pode dar 1000 desculpas. O Kardec foi racista no que ele escreveu. Ponto! A gente tem esse direito de falar, ele foi racista, a gente não vai jogar o que ele escreveu fora. Mas ele foi. Então eu acho que a nossa religião ela vive um momento muito complicado, onde a gente tem que estar tentando explicar coisas que muitas das vezes não tem um fundamento tão sincero. Por que eu não posso usar um isqueiro numa gira? Não sei, isso é um costume, isso não tem lógica nenhuma. Ah não, mas o fósforo atinge, isso é bobagem. Que o fósforo atinge, isso é tudo bobagem. Então, eu acho que nós estamos num período da Umbanda, com 113 anos, muito importante. Muito importante porque é hora de nós revermos alguns conceitos e principalmente respeitarmos os conceitos de outras pessoas. Para mim, eu não vejo problema nenhum. Ontem o Rodrigo esteve na minha gira, não sei se ele percebeu, mas o pajé que eu trabalho, ele acende o cachimbo dele com um acendedor, com um maçarico. Pai Léo, o senhor tem um caboclo que acende com maçarico? É, mas por exemplo, ele não aceita trabalhar calçado. Ele só aceita que eu trabalho descalço. Então, ao mesmo tempo que a entidade tem uma coisa, ela tem outra. Porque ela não está preocupada com o fósforo. Então, é só para poder elucidar isso, como hoje eu acho que é muito importante que a gente reveja essas coisas. Minha opinião sobre consciência e semiconsciência, né? Para responder essa sua pergunta, que eu prometo que eu vou ser bem curto, André. Não. Não, mas é porque eu também não gosto de falar muito, porque os outros também querem conversar. Mas a minha opinião ela é até um pouco controversa e eu já recebi até mesmo alguns ataques quanto a isso. Para mim, não existe médium 100% consciente e nem 100% inconsciente. Eu acho que existe, e eu não estou aqui falando que o Pai Francisco está mentindo, entendam bem o que eu quero falar. O que eu estou falando é que eu acho que existe, de uma certa forma, uma explicação errônea do que é consciência, semiconsciência e inconsciência. Se inconsciência for não lembro do que aconteceu na gira, acho que a maioria dos médiuns aqui podem se considerar inconscientes. Posso fazer uma dentro exatamente em cima disso? Pode. Eu que sou pato novo, né? Que estou na Lagoa, pisei na Lagoa agora. Sim. O caderninho que você me orientou a escrever, eu escrevo toda a gira. Cara, engraçado, uma coisa que eu tenho para narrar para vocês. Tá começando a ficar difícil lembrar do que tá se passando. Eu falei, que porra é essa, cara? Eu tô ficando velho, Alzheimer, que merda é essa? Eu não sei. Entendeu? Eu chegava no tempo, eu escrevia bacana, entendeu? Eu lembrava de... Agora eu falei, porra, eu tô ficando velho, cara. Velho já sou, né? Mas tô ficando cada vez mais com Alzheimer, que eu não tô conseguindo lembrar em tantos detalhes como eu lembrava nas primeiras, entendeu? Sim. Então, mas isso é uma consideração, né? uma questão muito mais cerebral do que uma condição espiritual. Por exemplo, um exemplo aqui básico para vocês. Vocês devem ter pego, talvez, estrada há pouco tempo, certo? Na estrada, com certeza vocês pagaram um pedágio, senão vocês estariam sendo processados. Embaixo do pedágio tem uma placa que é impossível que você não veja o nome da pessoa do pedágio. Tá lá, em letras garrafais. Então vocês viram aquilo. Aí eu pergunto, qual é o nome da pessoa que vocês pagaram o pedágio? Eu tinha 3, o Guinho, Zezinho e Luizinho. Por que a gente não lembra? Porque o nosso cérebro entende que aquilo não é importante para ser registrado. Agora, se o nosso cérebro é colocado nessa condição pela espiritualidade, creio que sim. Mas só para a gente deixar claro o seguinte, isto não pode ser considerado uma inconsciência como as pessoas pregam. Por exemplo, naquele momento, por mais que você acabou a gira, você não lembra nada, isso acontece comigo muitas das vezes. Mas no momento que a gira está ocorrendo, você está consciente. Essa é a grande questão. Você sabe o que está ocorrendo, você não interfere. Se você interferir, você vai cair no animismo. Se você interferir e a entidade nem estiver ali, você cai na mistificação.
mas naquele momento você está ali, você tem consciência, você sabe o que está ocorrendo e você tem domínio da sua consciência, não dos seus atos. Agora, no momento que a entidade vai embora, e aí sim, cada cérebro é um cérebro, cada um condicionou de uma certa forma para lembrar o seu grau de consciência. Então é só para a gente deixar isso claro, porque eu me preocupo muito com a história do não, eu sou 100% inconsciente, eu não lembro nada nem quando eu estou incorporado, e a gente sabe que isso não acontece. E quando isso não acontece, um monte de médium se frustra, porque é inacreditável. A cada 10 médiuns que entram na minha casa, 11 perguntam para mim assim, nossa, incorporar é isso? Porque eu achei que eu ia ser levado para outro mundo. E nós sabemos que não é. Então, só para deixar claro, ser inconsciente é não estar vivente naquele momento. Pelo menos é a minha visão. Então, por isso que eu não vejo problema nenhum em falar que para mim não existe. Porque para mim não existe polos. Tudo é volátil. Existem rituais que você vai lembrar menos, existem rituais que você vai lembrar mais. Isso vai variar de várias condições, de entidade, de gira ou de você. Pelo menos é como eu enxergo. Mas para terminar, para não alongar mais, o que eu entendo é que o médium consegue sim, com o tempo, condicionar o seu cérebro a não lembrar. Vou falar um pouco só sobre o meu fenômeno, como é comigo. Minha gira é de segunda-feira. Na segunda-feira à noite, eu ainda lembro algumas coisas que foram faladas na gira. Na terça-feira, eu não me lembro de 50%, 60% do que ocorreu na gira. E detalhe, quando eu acordo na terça-feira, eu já não lembro nem 50%, 60% do meu pós-gira. Isso já ocorreu comigo. De ter acabado a gira, um filho de santo me perguntar, pai Léo, posso trazer uma goiaba semana que vem? Eu autorizar e no outro dia nem lembrar que eu autorizei. Porque o meu cérebro condiciona que aquele resto de noite, para mim, minha gira acaba 11 horas, eu acabo não gravando. Na quarta-feira, isso é para mim, o meu fenômeno, na quarta-feira, eu já não lembro de nada. Eu não consigo, às vezes, nem lembrar de nomes, de fisionomia de quem foi. Então isso é um fenômeno comigo, tá? É um fenômeno comigo, mas a gente não pode falar que isso é todos os fenômenos, tá? Pelo menos é a minha visão. Não, beleza. Porque assim, o Foster foi riscado assim, no futuro, né, na opinião de cada um. A gente falou agora um pouco muito do presente, da discussão consciência, inconsciência, enfim. Essa é uma narrativa que eu até achei interessante dividir. Porque eu falei, porra, eu tô ficando, sei lá, mais senil do que eu já sou, né? Vou fazer 50, porra, antes eu lembrava mais fácil, agora eu tô lembrando, tá tão difícil. Mas eu continuo escrevendo, eu me esforço para tentar lembrar, e cara, isso aqui é um diário de bordo, entendeu? Que eu vou guardar com o maior carinho. Então acabou o ano, acabou a última gira nossa, já vou Isso vai dar um livro depois, hein? Eu quero guardar, Léo, porque eu não, assim, exatamente como você orientou, pode ser que até no futuro isso dê todo mundo é diferente, não tem duas pessoas iguais, mas pelo menos assim, como é que foi? A minha experiência foi essa aqui, entendeu? Então, se isso eu vou conseguir redigir de uma forma de um texto, de repente, para poder, né? Olha, a evolução foi assim, foi assado, os passos foram esses e tal, mas eu vou guardar com muito carinho, porque foi uma experiência muito gratificante de entender o que aconteceu, lembrar de cada um aqui, entendeu? O que cada um me falou antes de começar, e no dia, tipo assim, porra, lembrar do fulano, entendeu? Faz isso. Lembrar do fulano, aconteceu aquilo. Quando aconteceu isso, lembrou, entendeu? Então, todas as informações que eu fui colhendo com vocês, nesse decorrer de tempo todo, antes de começar a corrente, eu as vivenciei, lembrei de cada um e estão registradas aqui, né? O grande teste do Glauco, né? Que eu falo assim, porra, eu até brinquei com o menino que entrou na corrente agora. Eu falei, faz o teste do Glauco. Que porra é essa, o teste do Glauco? Tenta levantar, coitado. Se fudeu, tentou levantar, não conseguiu. É o teste do Glauco. O teste do Glauco, o Glauco me passou esse teste, né? Então, mas é isso. Vou deixar rolar. Rodrigão, puxa a corda de novo aí, vamos lá. Deixa eu só antes do Rodrigo falar, que eu estava começando a falar e o Pai Francisco teve que levantar e voltou. Pai Francisco, eu não desdisse nada que o senhor falou, eu só disse de uma forma diferente. Eu não vai ficar bravo comigo, que ele saiu a hora que eu comecei a falar, olha, eu acho, voltou. Fica bravo não. Ó, gente, se quiser puxar a palavra aí fora da ordem, é só levantar a mão e vocês se negociam aí. Pai Francisco quer falar então. Pai Francisco, o fone, é isso. O fone. Desculpa, eu tive que sair, eu tive que ir na casinha. Mas, assim, só vou resumir um pouquinho do que o Pai Léo falou e todos estão falando.
Talvez, você falou uma coisa muito, muito interessante que fiquei gravado aqui. Talvez a questão, para finalizar, né? Para não polemizar, a parte de consciência, semiconsciência e inconsciência, talvez falta uma definição adequada ou um conceito. Entendeu? Eu acho que ainda ninguém, talvez, se alguém colocou, mas falta talvez, né, Pai Ronaldo, uma definição, um conceito para que mais ou menos as pessoas consigam entender. Porque é muita gente falando, é isso, é aquilo, não é aquilo, é bom. Então, assim, isso não desmerece nada. Né? É que o senhor falou, talvez eu fale que eu sou inconsciente, porque eu não lembro de nada, acaba o trabalho, aí eu tinha minha irmã que trabalhava junto comigo, e tem outra que é cambona, e eu quero saber o que aconteceu no trabalho. E muitas das vezes ninguém me fala. E tinha uma irmã que falava, e eu às vezes ficava até com vergonha. Então eu falava, puta, meu Exu fez isso. É como a gente estava falando lá, Sidney, aquela questão do Exu mandar eu tomar banho de leite no cemitério, o meu pai de santo foi, e eu não sabia, eu falei, mas mandar banho de leite, depois de muitos anos que eu fui entender que o que ele fez, ele foi tratar da limpeza energética para Inegum, acho que não sei se o pai Ronaldo estava na live que eu comentei. Então, para mim, inconsciência são assim. Por mais que eu leia estudo, isso eu posso pôr em nome do meu Exu Caveira que me cobre. Por mais que eu leia, todo o trabalho que eu faço, tudo que ele me traz, não tem nada que está em livro nenhum. Ele usa magia, às vezes ele usa sal junto com açúcar, dentro de um alguidar e põe uma maçã. Ele faz coisas que eu nem sei, e as coisas funcionam. Então, assim, talvez, Pai Léo, o senhor que é uma pessoa também que tem um pouco mais de voz, né, com mais pessoas, que o senhor é um transmissor também dessas palavras, a gente tentar ver devagarzinho, eu sei que é difícil, ninguém quer codificar nada, mas o conceito disso que está complicado, que é consciência, semiconsciência. Talvez se der ter uma definição mais adequada do conceito, vai esclarecer. Só isso. Rodrigão, quer puxar? Não, o Ronaldo, acho que o Ronaldo levantou. Vai lá, Ronaldo, puxa aí. Depois joga para o Rodrigo. Aí desce para Sidney, vai rodar. Duas considerações, tá? Por que eu gosto desse canal? Primeira coisa. Você gosta de mim? Porque não. Tem eu. Obrigado. Também não. Eu acho que os três daqui, porque ele é o único que te convida. Caralho, sacanagem. Não é isso não, Ronaldo. Pô, eu gosto de você de coração. Gostei. Eu te convido sempre porque você é meu sócio daqui do canal. Eu gosto de você de coração na tua presença. Sacanagem, Léo, porra. Não, olha, veja bem. Eu gosto desse canal porque o que acontece? Assim como eu gosto também do canal do Pai Léo, gosto do canal do Sidney, estou começando a gostar do canal do Pai Francisco, que estou começando a ficar bitolado, né? Porque são canais que o que acontece? Veja bem, a gente não está aqui atrás de likes, a gente não está aqui atrás disso, daquilo outro, entendeu? A gente está trocando ideia, tá? As ideias que, por exemplo, o Ronaldo está trocando com vocês, se algum de vocês, está vendo, ó, bem filha da mãe bem filha da mãe, comecei a falar, ele saiu. Viu? Né? Comecei a falar, ele saiu, né? É por isso que eu não gosto dele, né? Então, voltando. Fui ligar o ventilador. Tá com calorzinho, tá? Gordo é complicado, né? Então, o que acontece? Aqui, a gente tem as nossas opiniões, tá? As nossas opiniões podem ser um pouco uma diferente da outra? Podem. Porém, o que acontece? Todo mundo se respeita, tá? Não tem aquele negócio de briga, de falar, não, o Pai Léo falou besteira. Eu falei que quando o Pai Léo entrasse era para acabar a live, vocês não me escutam, não sei o quê, né? Mas eu falei isso mesmo, viu, Pai Léo? Não vou mentir, não. Eu falei, assim que ele entrar, a gente acaba a live, né? Aí, o que acontece? A gente pode ter opiniões diferentes, mas a gente tem que se respeitar. Não adianta a gente pegar e começar brigar porque eu tô certo e o Pai Léo tá errado. Tá certo isso daí, verdade isso aí também, né? Eu tô sempre certo, o Pai Léo tá sempre errado, né? Então, o que acontece?
a gente se respeita. Isso é legal da gente, sabe? Não estamos aqui para um vender o peixe mais caro que o outro, sabe? E é por isso que esse canal, eu falo que ele faz sucesso, sabe? Porque a gente não tem o intuito de ficar se engrandecendo. Cada um aqui, eu acho que olha para o seu chão e não para o chão do outro. O pai Léo foi na nossa casa, lá, pô, as entidades dele, da mãe Priscila, deixou o meu povo lá abismado. Pô, que legal, mano. O cara incorporado lá, mano. Vai lá, pega, acende cigarro, faz não sei o que lá, sabe? Aí ainda eu brinquei, eu falei assim, mano, mas vocês estão também de tiração, né? Aí eles falaram, por quê? Pô, vocês botam uma velhinha ali pro seu Zé Pilintra, bota o cigarro, bota a bebida dele ali, ele não precisa também de cambono, gente. Aí os caras pararam, não é que é verdade? Né? Eu falei, gente, o médium ele tem as mãos, ele pode usar elas, sabe? O médium tem as pernas, ele pode buscar uma vela, sabe? O Alisson, né? Então o que acontece? Ele pode buscar a vela, sabe? E eu sempre falei assim, cambono não é escravo de entidade. Tá? O cambono ele tá lá para aprender, para ajudar a assistência. E nem sempre a entidade. Tá? Vai ajudar a entidade quando a entidade chegar, ô, filho, vem cá, escreve aqui. Um negócio aqui, para esse irmão aqui e tal, não sei o quê, né? Porque a gente pedir também pro médium incorporado escrever também é um pouquinho demais, né? Pode ser que um dia aconteça, pode ser, mas eu não vejo ainda essa possibilidade ainda não, né? Mas o cambono está lá para ajudar, simplesmente isso, mais nada, sabe? E ajudar assim naquilo que a entidade não pode fazer, tá? Ela pode acender o cigarro dela, ela pode pegar uma vela, ela pode fazer isso, ela pode fazer aquilo, ela pode fazer aquilo outro. Pronto, acabou. O dia que chegar lá um médium que não tiver os dois braços, aí sim, eu boto um cambono lá do lado dele e ele faz tudo. Enquanto isso não acontecer, tá? Deixa a entidade também se virar um pouquinho, pode. Entenderam? Então eu concordo com o pai Léo. Outra coisa, o fósforo. Fósforo isqueiro. Para mim também é uma grande besteira isso daí, de falar assim, não, é que tem que ser fósforo, porque o fósforo vem da natureza, não sei o que lá. Tá, o isqueiro vem da onde? A pedra do isqueiro é o quê? O plástico é o quê? O gás que tem dentro do isqueiro é o quê? E na época do Zélio não tinha fósforo ainda. E vem da onde tudo isso? Então, quer dizer, tem gente que faz um carnaval aí que... Vou te falar uma coisa, viu? Contaram até a história do fósforo, né? A pólvora, que tem a madeira, que ela passa energia. Meu Deus. É o que eu tava falando. Outro dia eu vi uma explicação, Sidney, sobre isso. Para validar a quantidade de enxofre e pólvora que tem num palitinho de fósforo, o médium deveria acender umas 30 caixas, para pelo menos começar a ter o efeito de uma fandanga. Então, isso cai por terra. Na época do Zélio não tinha fósforo, eles pegavam o próprio lampião e acendia a vela e acendia de... Era uma vela mestre para todas. E não vem falar que eles ativavam a vela mestra... Não. Aliás, vale muito mais fundamentar um cachimbo bem aceso com fé do que pegar o fósforo, riscar, ativar e o médium dentro ser um poço de negatividade, né? Então, ô, Rodrigo, aliás, o fósforo foi inventado em 1850, o palito de fósforo. Mas no Brasil, dá uma olhada, acho que chega na década de 30. Eu fui atrás disso. Ele chega bem depois no Brasil. Dá uma olhada aí. Coloca fósforo no Brasil, dá uma olhada. Ele demora para chegar. Eu falei para encerrar a live antes do Pai Léo entrar. Mas pegando o gancho aí que o pessoal tá falando, eu tava pensando aqui, eu sempre copio uma coisa lá que eu acho interessante em relação ao estudo hoje em dia. E que nem eu falo, né? Um minuto, uma salva de palmas pro fósforo. Parabéns, André. Assim,
o futuro do médium de muitos anos para cá é estudar, não tenha dúvida, né? A única coisa que eu falo que o médium tem que tomar cuidado é que ele não pode virar refém de todo grande mestre ascensionado que parecer na Umbanda. Que nem, por exemplo, uma das coisas que me deixa... Bom, eu estou falando aqui com a maioria quem é pai ou tem muito mais vivência que eu. Mas, por exemplo, eu, como pai de santo, ficaria pé da vida de um filho chegar e falar: pai Rodrigo, o senhor está errado. O que o senhor explica na sua casa, o pai Léo falou que é diferente. E a do pai Léo tá certa. Aí você fala: pô, mas então o que você está fazendo aqui? Não é uma questão de orgulho do pai de santo, é uma questão de liturgia. Ele segue aquela verdade. Errado, certo ou errado, ele vivencia aquilo, né? Então, por exemplo, qual que é o medo hoje? O médio, a gente vive uma geração, essa geração 19, 20, 25 anos, olha o Glauco aí, ó. Então, vocês vão falar besteira e sobra para quem? Pro Ronaldo. O Glauco é a mente criminosa desse grupo. Ele é o grande, ele é o doutor cérebro lá, como é que é o... O cérebro. Ele é o fósforo. Ele é o fósforo. Ele é o fósforo. Mas, por exemplo, se a gente for pegar esse lado de estudar, é claro, hoje a internet está aberta, qualquer um. Umbanda, vem bilhões de textos. Eu sempre copio o que o Jonas e a Karina falam, que eu sou fã deles. Eu gosto que eles falam uma coisa que eu copiei para mim. O médium tem que ter um crivo pessoal. Ele tem que ter uma personalidade espiritual, ou uma personalidade umbandista. Se eu estou na casa do Pai Léo, eu tenho que, pelo menos, dominar a liturgia do Pai Léo. Depois, Pai Léo, eu posso agora fazer um curso lá? Vai lá, filhão. Aí eu vou fazer o curso. Pai Léo, lá no Pai Ronaldo, ele disse que o fósforo não pode. Ou melhor, pode. Só pode me fundamentar, eu não estou brigando, eu só quero entender. Aí existe o diálogo, é natural. Então, hoje em dia, o médium novo, que quer saber tudo, e esse é o problema, porque se ele não tem crivo, qualquer nova, vou falar um pleonasmo, qualquer nova novidade, o cara vai virar refém. Ó, a partir de hoje, tridente do Exu é quadridente. Ó, vamos seguir quadridente ali, o cara falou que o Exu falou. Não, agora é pentadente. Não, eu já tô no pentadente. Então, assim, fica vazio. Porque o médium que estuda, mas não cria uma espinha dorsal, ele vira refém de qualquer nova novidade. É esse o meu medo em relação ao estudo. Ô, Rodrigo, só um negocinho, só um detalhe pequenininho. Mano, você é um médium ferrado, hein, mano? Você é um médium bom pra caramba, sabe por quê? Nós temos lá no terreiro a Michele, filha da mãe Valquíria, né? E a gente fala que ela é o diabinho, né? E ela ameaça os médios lá com um garfo de comer e ela fala: vou pegar meu quadridente. Ela já está fundamentada nas novas novidades de Exu. Se inscreva no canal para aprender mais. Gente, quem quer puxar, Sidão? Só um detalhe, perdão, só para... Aí essa nova novidade vem custando 1.000, 1.500, 2.000 e a galera cai. Por quê? Porque não tem uma espinha dorsal, porque a gente não vai falar que amanhã não pode vir uma novidade. Claro que pode. Ninguém é o dono da verdade. Mas sabe quando assusta aquela novidade comercial? Agora eu sempre gosto de pensar de uma forma muito racional. A espiritualidade quer manifestar algo muito importante, um fundamento novo de Exu. Eles vão procurar o picareta que gosta de ganhar dinheiro com curso? Ou eles vão começar a mostrar de formas em células para cada casa começar a ter esse como é que se fala? Esse feeling novo. Então a espiritualidade escolheu o picareta que gosta só de ganhar grana. Vamos escolher ele porque ele é o cara importante. É só usar a cabeça. Enfim. O pai Francisco. Exatamente isso que também a gente discutiu agora há pouco, a modernidade. Eu acho que a modernidade ela tem que ter um filtro. O Rodrigo aí já explicou fantástico a forma como tem que ser a modernidade. Tem que ter um pouco de bom senso, ou muito bom senso, né? Agora, com relação ao isqueiro, aqui também na minha casa há muito tempo se utiliza o isqueiro. As minhas entidades são um pouco impacientes, então, às vezes, com o maior carinho, que a própria Cambona-chefe é minha irmã, que está há mais de 20 anos aqui com a entidade. Às vezes a entidade pede, ela vai ver lá, vai pegar, ela já pegou, já resolveu, já acendeu. Então também eu acho isso. É que nem vou falar de mim, tá, gente? Tem algumas entidades que o pessoal comenta assim, que às vezes fica com o fechado, aberto, a gente não sabe.
Mas também eu acho que se a entidade vai se movimentar só no olho fechado, então é legal. Aí também é o super médio, que é o vidente, porque se retão vai bater na parede, né? Que nem fala. É complicado. Então, assim, tem que ter tudo um pouco de bom senso, né? Agora, com relação a gente sabe que também, e até hoje existe, essa questão, eu já vi isso, eu fico extremamente envergonhado. O pai de santo com a entidade incorporada, aí tem, eu já vi, um médio segurando o cinzeiro e o outro segurando o copo. Então, assim, né, até que ponto? Já vi outras coisas. Mãe de santo vai tomar banho para trocar e fica uma pessoa ali com o chinelo na mão, a toalha. Então, assim, na Umbanda que eu conheço, não existe. Eu acho que a Umbanda, ela tem que agregar o sentido de igualar as pessoas, né? O nosso papel é mostrar que nós somos todos irmãos, então nós temos que estar igualados. Não existe porque a entidade não vem, né? Porque senão haveria briga de entidade, que o caboclo ia falar, eu sou mais poderoso que o preto velho. Não, eu sou mais poderoso que o Barém. Eles não têm isso, então eles não vêm ensinar isso. Isso é coisa do homem, é coisa do pai de santo, né? Do cara frustrado, que de repente ele precisa de utilizar daquilo, que nem para mim nem é pai de santo, é pai de encosto, porque um cara que, desculpa, tem os ignorantes, é pai de encosto. Por isso que agora eu entendi por que falam pai de encosto. Isso não serve para os pais de santos sérios, é para os pais de santo picareta, né? E com relação a que voltando lá atrás, que o Sidney falou de agregar, a Umbanda, Sidney, você tem que entender uma coisa. Tem que entender uma coisa. Eu sou polêmico aqui, igual a mãe Priscila, eu acho. Eu tenho que conhecer ela. A Umbanda, ela agregou dentro da sua história, ela agregou vários rituais de outras religiões. Beleza? Beleza. Nós vamos parar no tempo? Não. Eu falo que eu sou da tradicional. Beleza. Aqui, já falei da imagem, eu tenho esse quadro aqui do trabalho que é diferenciado. Você falou do reiki, de cromoterapia, tudo eu utilizo. Gente, eu vou falar o que eu sempre digo. A Umbanda é uma das religiões mais completas que existe no mundo. Porque ela agrega ritualística de outras. Então, nós somos completos. É igual aquele papo do médium. Desculpa se alguém falou o contrário, é a minha opinião. De uma polêmica, o médium de transporte, cuidado, não é qualquer um, não tem que ter um preparo. Na minha Umbanda, o médium ele é completo. Aqui os iniciantes, filhos da minha casa, começam fazendo puxada, descarrego, recebendo quiumba. Porque o choque energético vai ser tão forte que aí ele vai falar, puta, não sou eu, não tem como ele falar que é ele. Eu já falei isso aí. Então, aqui é assim, entrou aqui, é legal, vai fazer puxada. Não, lógico, devagar, ele vai sentindo, não vai. É puxada, velho. Porque quando ele for incorporar uma outra entidade, ele vai saber, vou finalizar, pai, ele vai saber o que é, né? Então, assim, agregar o Sidney não pode sair fora daquilo que o Rodrigo falou, dentro do bom senso e não invencionice. Por quê? Por que nós trabalhamos com velas coloridas? Uma das questões é para identificar uma padronização de linhas de trabalho, de entidade, orixá. A outra é a cromoterapia, queridão. A cromoterapia está ali, porque nós discutimos na outra live. Mas às vezes o Exu pede uma vela amarela, uma azul, ele está trabalhando com linhas diferentes e a cromoterapia. Então, o médio de Umbanda e o terreiro de Umbanda, graças a Deus, graças ao Zélio, graças ao Caboclo da Sete Encruzilhada, é uma religião completa. É isso que eu queria falar. Tem Léo e o Ronaldo. Só três situações rapidinhas. Primeiro, na outra live, até eu falei para todo mundo que estava que todo médium é médium de transporte. Porque uma vez que você traz um espírito para perto de você está fazendo transporte. Então, na outra live, eu falei isso daí, e tem muita gente que pensa que médium de transporte tem que fazer um cursinho para se tornar médium de transporte. E isso é errado. É só para vender o tal do cursinho. Todo mundo é médium de transporte. Não existe aquele que não é. Porque o dia que o cara falar para mim assim, eu não sou médium de transporte. Então você não recebe nada. Então você não incorpora nada. Sabe? Então essa é a primeira situação que eu queria colocar. A segunda situação foi quando o Sidney falou de terapias holísticas, tá? Eu
eu tenho 36 cursos de terapia holística. E agora eu estou fazendo uma reciclagem de acupuntura, tá? O que acontece? Só que, por exemplo, eu não utilizo terapia holística dentro do nosso terreiro. Por que não? Eu acho que tem muita coisa ali para as entidades fazerem. Daqui a pouco, o que acontece? Essa é minha visão, tá, gente? Não é... Eu uso a terapia holística no terreiro fora de gira, não em gira. Por quê? Porque daqui a pouco o que vai acontecer? Não vai precisar de entidade para dar passe, dá um reiki, sabe? Não vai precisar de entidade, não vai precisar da entidade dar uma vela. Faz a cromoterapia aqui, vê que a pessoa precisa, mete luz nela e tá tudo bem, sabe? Então, o que acontece? Então, eu faço a terapia holística, mas em dia fora do terreiro, não dentro de gira, tá? Porque eu acho que as entidades têm muito mais do que fazer do que... seria o mesmo caso daquele meu amigo que eu contei da outra vez lá, que o cara é um puta de um desenhista, e uma vez ele riscou um ponto lá, se dizendo que estava incorporado, que parecia um quadro do Picasso. Com sombra e tudo. Falei, pô, cara, que entidade é essa, mano? Sabe? Então tem certas coisas que a gente sabe fazer, a gente sabe que vem do espiritual, mas se o espiritual não for utilizar, deixa quieto, mano, utiliza só você. É o meu pensamento. Por aqui, vocês aí, o Léo, ele... O que eu ia falar é o seguinte, eu acho que... Eu até falei, e eu vi que a Karina ficou até brava aqui, mandou um monte de comentário quando eu falei do Allan Kardec, que pra mim, aquele discurso, se foi dele ou não foi, enfim, foi um discurso racista. Mas mesmo assim, a gente não pode jogar a obra no lixo, até mesmo porque tudo tem que ter um contexto. Antes da gente entender a obra, a gente tem que entender quando que ela foi escrita e por quem e qual a sociedade que ela foi escrita. Né? Se a gente fosse, por exemplo, pegar isso como base, eu sou totalmente contra a Inquisição. Só que a Inquisição inventou o parafuso. Nós vamos tirar o parafuso e ninguém mais vai usar o parafuso a partir de agora. Porque foi inventado na Inquisição. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu ia falar é o seguinte. Por que eu estou falando do Allan Kardec? Porque falta estudo para o médium bandista. Falta estudo. Falta o médium bandista pegar o bendito do Pentateuco do Allan Kardec e ler. E entender o que é a espiritualidade. Porque você quer ver uma coisa? Desculpa, Pai Francisco. Pra gente ver uma coisa. A mãe Priscila está falando aqui. Poxa, eu posso até ser que eu sou polêmica falando que a minha entidade escreve. Vamos lá. Um espírito teve várias encarnações. A escrita foi inventada 40 mil anos antes de Cristo. Então, se o espírito que baixa em você, meu irmão, a última encarnação dele foi depois de 40 mil antes de Cristo, o seu espírito sabe escrever. Mas na última encarnação ele foi um negro, escravizado, na senzala, ele não aprendeu a escrever. Ok, só que ele não está enraizado. A entidade, eu acho que, por isso que eu falo que falta estudo. Forma fluídica não é uma capa ou um terno que você puxa, uma fantasia daqueles caras que vende algodão doce na praia, que você puxa até aqui e você veste como se fosse um personagem. Aquele espírito, aquele negro escravizado, que é o seu preto velho, ele é um negro escravizado, mas ele, além de um negro escravizado, ele é um monge, ele é um padre, ele é um mercador, ele é um soldado romano, ele é tudo aquilo. No arquétipo hoje da sua última encarnação, talvez, na sua última encarnação de negro escravizado. Só que aquele negro escravizado, ele não simplesmente apertou um reset de tudo aquilo que ele passou lá atrás. O espírito, e aí por isso, mais uma vez, falta livro dos espíritos para as pessoas. Um espírito desencarnado, ele tem acesso a todas as suas vidas. O Emmanuel, ele, quando falava com o Chico, no Emmanuel escreveu o livro 2000 anos atrás, que ele conta outra história dele. Porque quando o Emmanuel está falando com o Chico, ele está passando coisas das outras vidas que ele teve. Porque isso é o normal. Não houve um reset. Não, agora você é Emmanuel. Agora esquece quem você foi. Lógico que não. Nós somos um apanhado
Isso está no livro dos Espíritos. Um espírito nada mais é do que um apanhado de toda a sua moral, vivências, experiências na carne. Mas, aí você vê pai de santo, e eu falo mesmo, que vai numa live falar que não precisa ler livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos é bobagem. Eu nunca li o livro dos Espíritos, então, desculpe, o senhor não é um bom pai de santo. Se o senhor nunca leu o livro dos Espíritos. É obrigatório. Posso completar rapidinho sobre a psicografia? Se a gente der validade ao fato de falar que um preto velho, por exemplo, não poderia escrever algo, a gente teria que dar concordância ao Divaldo, que aquele espírito ainda é um preto preso numa encarnação. E não poderia nem dar concordância até para o presidente da mesa, lá onde o Zélio sentou e falou assim, ó... Ele não abriu a tela mental dele, ele continua preso numa encarnação. Se ele não sabe escrever, ele está preso na última vivência. E um detalhe, os psicógrafos mecânicos são aqueles que, o nego vai lá, e o nego no sentido do espírito mesmo, ele toma a tua mão e escreve. O Chico era um exímio mecânico. O espírito toma a frente do teu negócio. Mas existe o intuitivo. Se você tá lá, por que você não pode escrever alguma coisa? Eu entendo, isso é um choque. Se um preto velho hoje for filmado escrevendo o nome de uma pessoa, ou chamando a pessoa pelo nome, que eu acho um absurdo, ele vai ser queimado pela Inquisição bandista. Essa é a verdade. Rodrigo, você quer ver uma coisa que é muito comum? O meu preto velho não sabe ler e escrever. Aí o cara recebe uma psicografia do preto velho. Mas como ele não sabia ler e escrever? Eu vou passar para o Sidney só rapidinho, que eu quero contar isso que é bem rapidinho. Seu Zé Faísca, que é o baiano que eu trabalho, que é um baiano que sempre foi um pouco fora da caixinha. Primeira vez que ele veio, porque na minha raiz nós temos a tradição da entidade fazer a farofa da festa de baiano. Primeiro ano que eu fui participar da farofa, foi isso que eu estava em terra. Ele acabou de cozinhar. Foi do gás? Foi do gás. Ele acabou de cozinhar a farofa, era um gás, né? Alguém ligou o gás. Quando eu incorporei ele, o gás já estava ligado. Ele cozinhou toda a farofa. Quando ele acabou de cozinhar a farofa, ele pegou o chapéu dele, abanou a chama e continuou ali trabalhando, fumando o charuto dele. E o gás? E o gás vindo. Passou tipo uns 3 minutos, uma médium que estava lá embaixo, desincorporada, sobe correndo. Meu Deus, que cheiro de gás! Sai, vai lá, fecha. O senhor fez isso? O senhor está assistindo cheiro de gás? Ele falou, cheiro de gás? O senhor apagou o gás? Apaguei, fiz assim com o chapéu. Ele falou, não, senhor podia ter explodido todo mundo e matado todo mundo. Aí o Faísca fez assim, mas como é que funciona? Não, é assim, o senhor tem que girar esse botão, riscar o fósforo e acender. E quando o senhor quiser que o fogão para, o senhor faz isso. Tá bom. Passou um pouco de tempo, um dia eu estou na minha casa, o Faísca estava em terra, ele foi entrar na cozinha para pegar não lembro o que, ele simplesmente chegou no interruptor e fez assim, e acendeu o interruptor. Nisso um médium novo que tinha entrado na casa olhou com aquela cara e falou assim, nossa, seu Faísca, o senhor sabe o que é um interruptor? Ele falou, realmente, quando eu estava vivo isso não existia, mas me ensinaram. Agora eu vou te falar uma coisa, isso não é tão difícil, eu consigo transformar a sua soberbia em humildade, eu consigo transformar o teu ódio no coração em amor, acender uma luz eu acho que não é tão difícil. Aí sim. Vai, Sidney, puxa aí. Cara, é uma frase muito curta, muito curta. Se não tivesse essa evolução, esse aprendizado, primeiro que um dos maiores músicos que podemos falar que é Beethoven, com 9 anos de idade tocava piano, pintava, escrevia livro, com 9 anos. Então vamos fazer um cálculo. Para aprender piano hoje, eu me informei sobre isso, o cara falou, para aprender bem piano, assim, pelo menos 15 anos, para tocar bem. E, como é que o cara de 9 anos toca? Então ele já trouxe aprendizado. Agora, que sentido faria a vida se nós nos dedicamos tanto a aprender agora, para na outra reencarnação nascer totalmente analfabeto? Sem conhecimento algum? Que evolução seria essa? Não, então, isso é bem fácil de explicar. Assim, porque a tendência é assim, por mais que você venha, isso é fácil de explicar. Mas assim, você tem vivência de outra vida. E lá você foi médico, você foi outras coisas. Inatos, né? Você vai estudar alguma coisa amanhã, tem a facilidade de aprender, porque você já vivenciou aquilo
no livro dos Espíritos explica as ideias inatas. Por que às vezes você começa um idioma novo e aprende com muita facilidade, e aí você vai tentar outro idioma e, caralho, e não consegue. Exatamente, isso que eu falo. Não é que existe uma pessoa que é muito inteligente e outra não é inteligente. Porque, na minha concepção, como eu sempre falo, Deus é justo. Se ele é justo, ele criou todos com a mesma capacidade, só que alguns vão por um lado... Eles estão ainda evoluindo, diferente, né? E assim, eu curto mexer com madeira. Aí o cara vira ali um carpinteiro, outro vira engenheiro, e assim vai indo. Vai seguindo seus caminhos, mas com toda a sapiência daquilo que ele sempre gostou de fazer. Então, eu não acredito quando o cara... Pô, esse cara é inteligente demais. O cara fala 20, 30 idiomas. Um poliglota, vamos colocar assim. E aí o cara é mais inteligente? Não é mais inteligente. Ele teve... Porque assim, senão não faria sentido a gente estar aqui hoje falando que o estudo é importante se na próxima reencarnação eu voltasse de novo igual um lagarto, velho. Mas são experiências também, o Sidney. Assim, eu preciso, de repente, amanhã passar pela experiência de um indigente morador de rua, porque tem situações que aquela situação ali, aquela condição, vai te proporcionar um entendimento de algo que você discordava. Porque, na verdade, se você olhar para a tela, você está vendo 6 atores, concorda comigo? Cada um está vivenciando um papel nesse grande palco de encarnações que é o planeta Terra nesse momento. Então, cada um tem uma vida diferenciada uma da outra, que tem o estar no papel que foi designado para si, porque é o que a gente precisava estar vivendo agora para poder aprender o que a gente precisa nessa passagem. E, de repente, amanhã, o André precisa vivenciar a experiência de passar fome na rua, de morar ao relento, debaixo de nada, não ter nada, porque eu preciso viver alguma experiência para o meu crescimento espiritual, que essa experiência, que, graças a Deus, tem um teto, tem tudo, não me proporcionou ainda. E alguma coisa que eu tenho ainda a me lapidar, eu talvez consiga me lapidar naquela condicional, que é estar ali na rua, entendeu? Vivendo da caridade alheia. Então, tudo isso são encarnações diferentes, são papéis diferentes. Isso aqui é um grande teatro, na verdade, né? A gente ganha o papel e desce para atuar. Chegou uma hora que a cortina fecha, a gente volta para colher, né? Vamos sentar. Agora, reunião gerencial. Vamos ver o que você acertou, o que você pisou na bola, né? Então, vamos fazer um balanço aí. Mas a maior descoberta do mundo, a maior descoberta nossa aqui na Terra, é saber para que viemos. Qual é a nossa finalidade? Esse é a maior coisa. E aí, evoluir. Mais nada. Não, então, mas eu digo assim. Esse cara tá rindo, é o Rodrigo, né? Puta que pariu. Peraí, gente, não é? Entrou uma mensagem de um cliente meu, peraí que eu preciso voltar, já volto, gente. Meu cliente me chamando 11h30 da noite, peraí, desculpa. Ai, irmão, esse te ama. Depois eu posso falar? Vai para Francisco. Só para concluir, só. Então é o seguinte, que nem exemplo, eu falei assim, por que eu vim? Será que eu serviria para ser uma outra coisa? Aí fiquei pensando. Aí eu falei assim, eu vim para servir. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque, primeiro, eu sempre gostei, quando eu tive 2 possibilidades, de entrar na polícia militar e de entrar na hotelaria. De cara, eu escolhi hotelaria. Até pelo glamour todo, e atendimento e mexer com pessoas. E hoje, minha profissão, eu falo garçom, mas sou um maître hotel, mas hoje eu sirvo as pessoas trabalhando normal com modelo. E eu amo esse serviço. Então, tipo assim, minha vida seria servir. E amo a Umbanda, porque ela serve as pessoas. Você entendeu o que eu estou falando? Então, eu acho que quando você começa a compreender a razão por qual você veio, eu acho que sua vida fica mais fácil. Eu vou falar, até um tempo atrás eu batia muita cabeça, cara. Eu sofria muito. Eu ficava, arrumando várias coisas para tentar mudar o meu percurso. E não teve jeito. Sempre formou nessas coisas. Então, assim, eu acredito nisso. Então, eu acredito que você vai vir em cada reencarnação, passando por um momento no qual você vê. De repente, eu abusava muito das pessoas lá atrás e só gostava de ser servido. Avisava as pessoas, etc e tal, e fazia um monte de coisa. E assim, agora vim para servir. Então, eu acho que isso é legal, cara. A gente aqui tem muito karma, Sidney, tem muito débito a pagar, todos nós. Porque, pode falar, se a gente encontrou um Umbanda no nosso caminho, foi uma oportunidade maravilhosa de queimar bastante desses nossos karmas do passado,
Porque, assim, o cara fala assim, o cara é um bandista, que maravilha. Maravilha porra nenhuma, bicho. Eu tenho uma dívida do tamanho de um mundo com pessoas que eu estuprei, que eu assassinei, que eu fiz o caralho lá atrás, entendeu? E hoje eu tô, graças a Deus, não sou o mesmo espírito, mas não sou aquela pessoa horrível que fui. E hoje eu cheguei no melhor, abre aspas, no melhor até aqui, né, desde a minha criação, em algum momento na vontade de Deus, cheguei até aqui, assim, entre aspas, no melhor, e ainda tão cheio de defeito. Não sou aquela pessoa, né, que passamos pela Idade Média, cara, fizemos coisas bárbaras, horríveis com a humanidade, acumulamos um karma absurdo e estamos queimando isso, e as oportunidades vão aparecendo nessa vida, né, que vão se seguir, para a gente ir se depurando, se melhorando e caminhar para frente. Esse é o nosso grande objetivo, né? É evoluir, a gente voar. Pai Francisco, desculpa, eu cortei a... Imagina, que isso. Você é o anfitrião ali. Não, sou. Assim, é só voltar um assunto do Sidney, né, que eu acredito também. A gente está em evolução, Sidney. Isso aí não tem dúvida. Mas, às vezes, você tem ferramentas para ajudar nessa evolução. Por exemplo, você vem nessa encarnação milionário e você utiliza esse dinheiro para ser arrogante, para humilhar as pessoas, para fazer satisfação própria. Não adianta, na próxima encarnação você vai vir pobre, você não vai entender nada de negócios. Então, assim, esse ciclo, ele é complicado, é muito complicado, né? Um exemplo, a gente vai dar... Eu vou falar aqui dessas duas pessoas, até voltando no que o Pai Léo falou, que são duas figuras importantes, porque ainda não apareceu alguém que aí, André, vai entrar naquilo que você falou, que eu acredito que no futuro, sim, né? São espíritos reencarnando, missionários, que muitas das vezes, perdão, não necessitam encarnar, mas eles vêm como missionários, como Chico Xavier, como Divaldo Franco, enfim, são pessoas que estão aí divulgando o espiritismo. Que aí eles vão vir para nos auxiliar nessa caminhada. Então, mesmo que você está evoluindo, você pode regredir. Parte desse princípio. E o que o Pai Léo falou, que eu também defendo muito, que nós todos aqui, eu acredito que sim, que é a obra do Allan Kardec, independente, que foi uma outra época, uma outra situação, né? Igual eu coloquei numa live que eu fiz, deu até um pouco de polêmica para explicar que queira ou não queira, sendo outra época ou não, o kardecismo foi uma religião nova que veio da Europa, elitista, aonde só os coronéis, os generais e os milionários tinham acesso àquele livro e às suas reuniões. Sim. E aí volta naquela história do Zélio de Moraes, que a gente não vai entrar aqui já, né? A gente já sabe. Agora, o queira ou não queira, ainda não chegou alguém do nível do Kardec para nos trazer algo mais sobre os espíritos e a mediunidade. Tem gente tentando, mas ainda eu entendo que ainda ele, a codificação, a decodificação dos espíritos através dele ainda é o que a gente tem. Então, que nem o Pai Léo falou, não adianta o Pai de Santo falar, não vai ler. Porque, queira ou não queira, é o padrão das mediunidades, o como funciona o espírito, o espiritismo, é uma base, e ainda não surgiu algo, pelo menos eu não conheço, se eu conhecer, se tiver. Então, a gente tem que seguir aquilo com muita humildade, né? Independente da forma, né? Mas que veio para poder esclarecer algumas coisas. É só isso que eu queria falar. O Ronaldo está quietinho aí, ó, olhando de cara feia, eu vou ficar quietinho. Mas só para pontuar, Travou, eu acho. Travou. Agora. Voltou. Aí. Voltou. É só para pontuar a questão que eu acho, Pai Francisco, Só um minutinho, Pai Léo. É só para falar para o Pai Francisco. Não tô de cara feia, não, é minha cara mesmo, fica tranquilo. Tô brincando, o Sidney falou pra gente que estão falando. O Sidney já me falou hoje, ó. Estão falando de sorteio. O Pai Francisco é aquele de cara brava. Pô, eu já tô ficando famoso com o cara de cara brava. Ora, mas igual o Pai Ronaldo é o mais carrancudo de todos. Por isso que ele fica arrumando briga com os outros, aí a gente tem que ficar apagando os incêndios dele. Peraí. Só um minutinho. Eu não vou participar nunca mais dessa live. Tá?
porque eu sou achincalhado nesse chat. É muito hater. Só pega o pai Ronaldo pra Cristo. Pode ir, Pardal, desculpa. Bom, depois da palavra do Leôncio, o que eu ia falar é o seguinte. O Papa. O Leôncio, né, do Pica-Pau também. O nosso Papa, né? Você viu o nome, né? Papa Ronaldo dos Malagrida I. Pensa o quê? Você pensa que é pouca coisa? Mas o que eu, só para pontuar isso que o pai Ronaldo que o pai Francisco está falando, são algumas coisas que são colocadas na nossa religião, e por isso que, né, até tecendo o que a gente estava falando antes, eu só montei um canal por causa do motivo de muita gente falar muita coisa. Então, como meus filhos de santo, da onde surge, e eu já contei essa história, mas eu gosto de pontuar ela, da onde surge eu montar um canal? Um dia que o pai João, o preto velho, que chefia a nossa casa, que eu trabalho, perguntou para o meu filho de santo: quem aqui já leu os livros do Allan Kardec? Aí uns 3, 4 levantaram a mão. Aí ele perguntou: quem aqui já leu os livros do Chico Xavier? Aí uns 3, 4 levantaram a mão. Aí ele perguntou, eu falei: tá bom, já que vocês aprendem aonde Umbanda, além de aprender aqui? Aí a maioria levantou a mão e começou a falar. Adérito Simões, Alain Barbieri, Rubens Saraceni. E aí o preto velho, né, na sua simplicidade, perguntou assim: mas quem são essas pessoas? E aí explicaram: são pessoas que têm canais e tal. Tá bom. Aí passou o pai João. O que foi? O Rubinho não, hein? Rubinho Saraceni. Então. Não, mas as pessoas leem, né? E aí o pai João falou pra mim: você pode fazer isso também? Eu falei: consigo. Eu falei: então faça, porque pelo menos seus filhos vão ouvir mais um. Porque eu não vejo problema, e mais uma vez, tá? Isso eu estou contando e eu dou nomes, porque tanto eu já falei isso pro Alain e já falei isso pro Adérito, porque não é nada escondido. Ao contrário, o meu discurso é sempre o mesmo. Eu não vejo problema nenhum de você ouvir o pai Léo, o Alain, o Adérito, o pai Ronaldo, o pai Francisco, o Sidney, o Rodrigo, o Alisson, o Glauco. Eu não vejo problema nenhum de ouvir todos. Eu vejo problema quando o pai Léo fala assim: só me ouça. Aí eu vejo um problema. Ah, pai Léo, mas os seus filhos de santo? Eles têm que entender que eles têm que me ouvir dentro do meu culto. Porque eles são meus filhos de santo. Isso é obrigação deles. Porque eles não vão poder aplicar uma outra coisa, com todo respeito. E eu respeito demais mesmo, não estou falando da boca para fora. Mas não adianta nada o meu filho de santo chegar com uma vela para acender para Logunã, Oroiná na minha casa, sendo que eu não cultuo. Eu vou falar: acenda na sua casa. Ou pode até acender aqui, não tem problema nenhum, mas nós não vamos fazer um culto. Porque isso não é tradicional nosso. Então o problema está, e é o que eu vejo, não é em você saber muita coisa. O problema está quando você foca só o seu é o certo. Outro dia me perguntaram: o senhor acredita em Logunã e Oroiná? Eu falei: lógico que eu acredito no Ganesha. Para mim, se o Ganesha cabe na Umbanda, por que não pode caber Oroiná? Por que não pode caber Logunã? Agora, não é por causa disso que o meu preto velho, eu vou falar, que o meu preto velho vem na vibração do Ganesha. Então, eu acho que cada coisa no seu lugar, e principalmente respeitando todos, não fazer distinção. Que hoje a gente vive um mundo na Umbanda muito intolerante. E enquanto a gente não entender que essa intolerância só nos quebra, porque, mais uma vez, quando os terreiros são incendiados, quebrados e sofrem ataques, ninguém quer saber qual é a vertente de Umbanda e nem se é Umbanda, mas quebram e não querem nem saber. Então eu acho que quanto mais a gente se dividir, mais fraco a gente é. Pelo menos essa é a minha visão. Mas também, rapidinho, mas também a gente tem que entender, acho que é o mesmo discurso. As pessoas têm direito de assistir outros canais, buscar outras leituras, e eu também, que nem eu falo em casa, que é pouca gente. Eu falo: pessoal, vocês podem ler o que quiser, mas aí tem que ter um filtro muito grande, não? Porque quem escreveu o livro é um ser humano. E esse ser humano, ele está escrevendo aquilo que ele acredita que é o certo dentro da opinião dele. Como aqui eu coloco aquilo que eu acredito que é a minha verdade. Eu respeito todos os canais. O que eu não vou respeitar nunca, eu também não vou me meter, porque, né, eu sou uma areinha, é ensinar coisa errada, é magia negra, é amarração, é gente que faz um canal de Umbanda falando bem, aí depois a gente descobre que o cara tem outro canal ensinando coisa errada, explorando a fé das pessoas. Pai Léo, meu canal é pequeno, e aí se for ficar pequeno a vida inteira, para mim tá tudo certo.
mas eu criei um pouco também para ajudar os filhos. Porque, às vezes, na correria do dia a dia, e eu ainda não faço gira de desenvolvimento separado, tá? Eu acho que ali, eu passando aquelas informações, vai servir muito para os meus filhos. Né? Então, acaba aqui ajudando também. Agora, canais de invencionice, de novo, tá? Aquilo que não tem pé nem cabeça, ensinando coisa errada, é isso que eu defendo. Quando eu falo Umbanda tradicional, não é radicalismo nenhum. Eu vou em qualquer Umbanda, que eu já falei, desde que faça o bem, que pregue o bem e não explore, tá? A crença das pessoas, o desespero das pessoas. Que nem eu falei, às vezes a pessoa vai num terreiro ali, que o preto velho é o caboclo, o Exu, com a vela resolve, a pessoa fica bem, o cara vai lá e sai com uma lista de um caminhão de coisa para comprar, porque senão a vida dele não vai melhorar, senão vai morrer. Outros, quem não gostar depois... Pai de santo também, que fica dizendo que o Exu, a pombagira, que é a entidade, tem que te deixar próspero, rico, bem, senão ele não está com você. Então eu estou ferrado, porque eu estou desempregado, estou seguindo na minha fé, estou fazendo o que eu posso. Então, isso para mim é marmoteiro, é charlatão, sem vergonha, sem vergonha. A entidade vem para ensinar espiritualidade. Adorei essa expressão, pai de gosto. É isso, o canal é isso, eu não sei o que vai acontecer, eu só não falo nomes porque eu não tenho dinheiro nem para pagar um processo, mas é isso aí que está o absurdo. E tem muita gente que começou bem e está descambando. Então, é aquilo que eu falei, pai, desculpa me alongar, do Sidney, do André, do Rodrigo, do pai Ronaldo, do senhor também, a gente tem que plantar uma semente da Umbanda do bem. Nós temos que fortalecer um pouquinho esses canais pequenos de pessoas, que nem o pai Rodrigo falou, Ronaldo, a gente também não está para ser caça-níquel. O que vier, vai ver. Se tiver que nos ajudar, a gente ter mais tempo de trabalhar aqui, é muito bem-vindo. Nós não estamos expondo nada. Nós estamos falando aquilo que nós aprendemos, né? Então, talvez é isso que eu gostaria de falar. Desculpa se eu me estendi. É que, sabe, deixa eu só pontuar o que o pai Francisco falou, pai Ronaldo, desculpa. É que eu acho, pai Francisco, e aí eu vou pagar um preço por ser um filho de Xangô. Filho de Xangô é imparcial. Então, eu acho que a gente vive um problema hoje, e não são pontuais não, hein? A gente vive numa grande maioria. O problema não está no que você faz, está na quantidade de seguidor que você tem. Se você faz qualquer merda, mas você tem vários inscritos, você é meu amigo, vamos lá, tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é que você me traga gente. E eu acho que isso é um problema. Para mim, o que conta mais não é o número de inscritos. O que conta mais é o que a pessoa faz e o que ela mostra. E mais uma vez, isso eu posso falar de boca aberta. O meu canal é invendável quanto a isso. Então, eu não dou palco para ninguém, a não ser que eu acredite. E para deixar isso muito claro, porque eu já falei isso em várias lives, até mesmo em lives com eles, não tem problema nenhum de falar. Eu prefiro 1000 vezes essa questão do desenvolvimento online, que eu não concordo, mas eu não critico, do que se aliar com gente que faz amarração e faz trabalho escuso, que para mim isso é falta de caráter. Para mim a questão do desenvolvimento online é falta de doutrina, não de caráter. Aí isso para mim é bem diferente. Mas é engraçado que os polos se invertem, né? Você pode falar mal, mas me diga com quem tu andas que eu te direi quem és, não vale. Então, por exemplo, eu não vou participar de uma live de uma pessoa que não tem um pingo de escrúpulo. Me desculpa. Então, assim, se algum de vocês aqui tem alguma conduta errada, eu seria o primeiro a cair fora daqui. Porque eu não tô aqui para honrar meu caráter, eu tô para honrar as guias que eu carrego. Eu vou responder para as entidades que eu trabalho. O Exu que me acompanha, que eu não preciso ficar falando o nome, ele me enfia o antebraço dentro do meu reto, se eu me associar com qualquer tipo de pessoa assim, para não falar o nome certo da coisa. E não é o meu caráter que está em jogo, porque eu não estou aqui para vender isso. Eu estou para vender a minha verdade sobre a Umbanda. Então, por exemplo, quando a gente alerta, irmão, cuidado com quem você segue, entendeu? Mas eu estou junto, o André faz coisa errada, mas eu estou aqui com o André, eu estou atenuando o decreto. Então, eu acho que isso é tão simples, né? Então, eu acho que tem coisas que na vida a gente precisa dar exemplo, né? E independente de quem é, quem deixa de ser, para mim a pessoa pode ter, aqui ó, tem 16 pessoas online, ao vivo, que não tivesse ninguém, ficaria até 5 da manhã com vocês conversando, com o maior prazer. Eu também, está aprendendo. Minha cabecinha deita no travesseiro, eu sou
Uma porcaria como ser humano, mas caráter, graças a Deus, eu tenho. Ô, Ronaldo, lá. Não que o pessoal do chat não seja importante. Vocês são muito Não, importantes. isso, exatamente. Sim, tá? Mas não a quantidade, né? A não ser o Glauco. A não ser o Glauco e algumas pessoas, tipo o Glauco, Thiago, entendeu? Que é meu obsessor favorito, né? Então, o que acontece? Eles são muito importantes pra gente, sabe? Mas a gente não tá vendo a quantidade, porque quantidade também não é qualidade, tá? Então a gente não tá atrás de quantidade. Uma outra situação... Até porque, né, pai Ronaldo? Live dessas pessoas que não prestam fica 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, né? Abre umas lives aí de uns que oferecem coisa mesmo online, ao vivo, 1.000, 2.000 online, 3.000, então... Uma outra coisa que eu queria colocar, tá? É que é o seguinte, por exemplo, eu tenho um canal que tá lá guardadinho, escondidinho, né? Hoje até o André me pediu o link dele, passei e tal, né? Vai abrir. Vamos pensar. Na realidade, o meu objetivo pro ano que vem não é isso. Meu objetivo pro ano que vem é abrir um canal realmente no YouTube, mas para falar de terapia holística. Pô, maneiro. Entendeu? Bacana. Esse é o meu objetivo. Não, ele tem que falar de macumba. A gente precisa de mais gente falando de macumba do jeito que ele fala. Não, mas vai ser um meio que mesclado. Fique tranquilo. Tá? Então, o que acontece? Só que é o seguinte, eu tenho o Facebook, né? Só que no nosso Facebook, antigamente eu divulgava uma porrada de canal aí. Todo dia eu divulgava 5, 6 canal. Hoje em dia, o que acontece? Eu reduzi isso. Hoje o Pai Léo fez lá Pílulas, né? Foi Pílulas, né? Que o senhor fez hoje, né? Que o senhor jogou hoje foi firmando. Firmando, isso mesmo, né? Aí o que acontece? Eu copiei o link e joguei para dentro do Facebook. A live que o senhor fez na terça-feira, o que eu fiz? Eu copiei o link, joguei para o Facebook, entendeu? Por exemplo, esta live nossa, eu vou fazer o quê? Eu vou amanhã jogar para o Facebook. A do Sidney, eu vou pegar amanhã, eu vou jogar para o Facebook, entendeu? Então eu tô meio assim, eu reduzi muito, mas muito, o número de canais que eu tô divulgando. Reduzi muito, mas muito mesmo, sabe? Só tô colocando aqueles canais que antigamente, por exemplo, eu praticamente não ouvia o que os caras falavam, estava na correria do dia a dia e jogava. Hoje em dia eu tô mais centrado. Eu tô assim, peraí, deixa eu ver o que o Pai Francisco tá falando nesse vídeo aqui. Entendeu? Eu posso não concordar, mas pode ser uma coisa muito legal. Entendeu? Mas não é porque eu não concorde que eu não vou divulgar. Agora, se o Pai Francisco falou uma puta de uma merda, vai lá no meu terreiro que eu faço amarração, que eu faço isso, nunca mais na minha vida eu divulgo ele. Tá certo. Nunca mais. Sabe? Então eu tô cortando um monte de gente. Gente, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. 2h24 de live. A gente pode ir se despedindo dos amigos do chat ou vocês querem... Peraí, aí você vê se... Só para falar a respeito desse pessoal que fala que o pessoal gosta de ver maldade. Não é isso não, é que as pessoas querem encurtar caminho, viu? Então, assim, todo mundo que quer encurtar caminho, que quer fazer o mais fácil, geralmente faz pelo lado errado. Porque o que é de qualidade, ele é demorado. Porque o Pai Léo uma vez falou isso numa live e eu percebi, é muito mais difícil você construir uma casa em cima de uma pedra maciça do que em cima de uma areia. Quando você está ainda carregando o material lá, o outro já está quase terminando no telhado. Só que essa na areia, rapidinho se cai. Então, todo tempo, o tempo acaba mostrando que é de qualidade. E assim, a gente conhece hoje produtos de qualidade, que é vendido no mercado, e produtos ruins. Aquele de qualidade perdura por anos. O outro, aquele bate e volta, assim como o Big Brother. Vem todo ano, mas é rapidinho e sai, porque é aquela coisinha de sempre. Entendeu? Então, não quero cutucar ninguém, mas
Posso resumir isso, Sidney? Posso resumir isso? É que nem a trajetória do médium. É a mesma coisa. Tem um canal, é a mesma trajetória do médium. Começa bem, dedicado, correto, segue boas referências, daqui a pouco se empolga com a espiritualidade e se estoura inteiro. Eu sigo essa mesma referência. Por exemplo, se amanhã o Pai Léo começar a despirocar, eu sou o primeiro, ele sabe disso, eu sou o primeiro a sair correndo. Entendeu? Aí já despirocou, mas eu perdoo. Mentira. Então, por exemplo, eu acho que acontece isso com quem faz sucesso. Enfim. Não, porque vem aquele caso. O cara pode ser bandido. Eu não sou bandido, eu não faço mal nenhum. Mas o cara é meu amigo, eu ando com ele, mas eu não pratico o que ele pratica. Então, assim, isso aí é uma desculpa esfarrapada, cara. Sabe? Andou com porco, come farelo, irmão. Eu falei isso pros caras, os caras não gostaram, me mandaram uns negocinhos aqui, eu já falei logo. E é o seguinte, eu falei e falo de novo. Para mim, o cara que se presta a colar com gente que não presta é igual, cara. É igual. Sabe? 9 meses na barriga da minha mãe sozinho. E aí? Qual o problema? Nenhum. Então, você consegue a vida. E assim, não adianta os caras ficar... Não, que eu tô com isso, mas eu não faço isso. Não, desculpa. Eu trafico a droga, mas eu não fumo, tá? Porra, mano, tá errado o negócio. Então, não adianta os caras com desculpa. E as pessoas que procuram esse tipo de gente, é pessoas também que querem encurtar. É o médico. Me lembrou o Fernando Henrique Cardoso, lembra? Eu botei na boca, mas não traguei. Mas não puxei. É desculpa esfarrapada. Então, é o que acontece hoje. Só que assim, o tempo vai mostrar isso. E quem estiver no caminho legal vai continuar. E quem não tiver pode até não continuar, mas vai estar num melhor caminho. De repente está até numa coisa maior, de maior visibilidade, como aconteceu com o Alain Barbieri, vai para o SBT. Entendeu? Então tá indo, tá. Não adianta, se tiver sólido. Mas agora ele vai virar santo, porque ele foi para o SBT. E aí, como tem um monte de baba-ovo, vai passar pano. Agora a gente sempre concordou com ele. Ainda bem que eu levei ele antes no meu podcast. E eu sou super a favor dele estar no SBT. Porque para nós é uma grande vitória. O problema é que agora a verdade deixa eu ficar quieto. Pelo menos o Alain Barbieri sempre ensinou coisa boa para todo mundo, né? Nunca ensinou amarração para ninguém. Eu acho isso aí. Mas o Pai Léo... Tem uma máxima. Tem uma máxima no... Eu coloquei isso no nosso Facebook no dia que eu soube. Eu coloquei a foto dele parabenizando e falei, agora se prepara, porque o que vai ter de puxa-saco em cima desse cara... Eu coloquei no Facebook. Tomara que não gostou, tá? Tomara que ele não perca a essência, né? Esse que é o nosso medo. Como políticos, nós precisamos colocar políticos umbandistas lá, mas os caras não podem se perder, é isso que é o medo. Isso que o Sidney estava falando, né, Sidney, só para complementar isso que você falou, existe um ditadozinho no direito, né, eu fiz 3 anos, né, não me formei, mas aprendi muita coisa. Tem um ditado no direito que ele fala assim, se tem chifre de boi, se tem rabo de boi, se pasta, é boi. Então, não tem como você chegar e falar assim, olha, vou parafrasear uma frase do grande filósofo Eduardo Bolsonaro, mesmo sendo totalmente contra esse governo. Quando ele virou e ele falou assim, é impossível que todo mundo em volta está errado e só o cara não. Então, isso não existe. Né? Não existe. O cara, não, eu tenho um canal que fala de tudo. Mas não, eu não faço isso. Tá bom. É a mesma coisa, eu vou montar agora um canal falando bem do São Paulo e eu sou corintiano. Normal, isso, normal. Não existe. Também concordo com isso, então eu sempre achei. E foi uma vitória para o Alain Barbieri e para a Umbanda. E o Silvio Santos, na minha opinião, teve. Porque é o seguinte, ele está apoiando a religião de menor. Com certeza, a maioria dos umbandistas não assiste Silvio Santos. A maioria, o SBT, a maioria. Então, ele foi em cima de um pessoal, tipo. Ou ele foi para perder totalmente a audiência, ou ele foi para agregar mais audiência. Posso resumir? Quando alguém abre uma live e fica falando mal do outro, mas está com o galinheiro sujo? É aquela CPI lá do Senado lá. Falando pela honra do Brasil! Os nossos dirigentes, pela honra do Brasil! O cara tem bilhões em caixa.
aqui estamos lutando pelo Brasil, e o galinheiro do cara é sujo. Então, para mim, é muito fácil. Dê exemplo. Ninguém critica ninguém, até porque eu nunca fiz uma ameaça. Eu nunca fiz uma... Aliás, criticar é um direito que todo mundo tem. Claro. Você pode ficar bravinho, mas é um direito que todo mundo tem, desde que use o respeito. Eu nunca vou usar termos aqui que a pessoa é canalha, sem vergonha, como alguns usam, porque eu acho que isso aí sim é um desrespeito. Mas eu tenho todo o direito de falar, meu irmão, me desculpa, decepção zero contigo. Porque se você dá o exemplo, eu sou o primeiro a bater palma, mas se você faz algo que está errado, eu tenho o direito de falar, não concordo com você, você está totalmente errado, isso não é Umbanda. Isso não é Umbanda. Ah, mas eu gosto da droga e gosto do chantilly. Velho, vai se tratar. Tem problema. Entendeu? Porque eu não vou compactuar, enquanto eu honrar as guias que eu uso, eu não vou compactuar com gente errada. Me desculpa. Ah, mas eu não faço. Tudo bem, respeito. Mas então dê um exemplo. Dê um pé na bunda de quem faz isso. Mostre dignidade ainda ao seu canal. É só esse recado que eu dou. Agora, sabe qual é o melhor de tudo isso? Sabe qual é o melhor de tudo isso? É que eles estão pouco se lixando com a nossa opinião. Que nada, você vai ver na semana um monte de dodóizinho, você vai ver. É isso, gente. Alguém quer mais colocar alguma coisa? A gente pode dar boa noite, pessoal, tá bom? É melhor parar, né? É melhor parar. Não, eu queria só falar com o pai Ronaldo, se ele pudesse só, assim, de uma forma bem sucinta mesmo, só dar um panorama do Caboclo das 6 Encruzilhada. Que começou antes do Zélio. Ronaldo foi dormir. Ô, pai Francisco. Oi. Ignora essa pessoa aqui, tá? Ignora essa pessoa aqui, tá? O senhor falou que é tão inteligente, que é não sei o quê, que é não sei o que lá. Ignora. Sabe? Ele não faz bem para as pessoas. Tá bom. Sabe? Vou seguir a sua orientação. Olha, não faço mesmo. Olha o que o Rodrigo virou, pô. Quando eu conheci o Rodrigo na época do Me Fundamento, ele era um cara bem mais sério. Olha a bosta que ele virou. Não ande comigo, não ande comigo. Pai, inclusive o Glauco falou que é uma quadrilha, então eu vou começar a avaliar melhor todos aí. As participações. Então, é uma quadrilha, tirando eu e o senhor, porque estamos 6 pessoas na live, né? Então, tirando nós dois... É o mentor. O Glauco é o mentor da quadrilha, né? Ele bola as paradas, a mente por trás das ações é toda dele. É o professor da Caça de Papel, é o professor. O pai Ronaldo, eu vou falar um pouquinho aqui. A segunda live, né, André? Acho que eu tenho um pouquinho de intimidade. Segunda, terceira, né? É igual a história do gás, do baiano, do Pai Léo, né? O André, com essa voz dele, né, de sensual, de cantor de churrascaria, né? Ele joga bomba, ele joga bomba e cada um de nós tem um fósforo. Eu já vi, ele joga a bomba e aí ele fala tal fósforo para você, tal fósforo para você. Não é isso? E o chat? E o chat ali, ó. Olha o chat. Olha o chat lá, mãe Priscila, o Glauco. Ali é gasolina pura. Só ali, ó. Nitroglicerina. É isso. Gente. Isso aí, mas é maravilhoso estar com vocês. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença de todos. Agradeço ao nosso irmão do chat. Eu aprendo muito. Demais. É o que eu sempre falo para a turma toda. Isso aqui não é uma live. Não é live. É um grupo de amigos reunidos através desse veículo da internet. É que a gente, na verdade, está tão distante e tão perto ao mesmo tempo agora, né? Tipo assim, está todo mundo na segurança da sua casa, né? Por causa desse momento de pandemia e tudo, por causa das distâncias geográficas também. Enfim, só que a gente consegue se reunir numa mesa, bater papo, né? Como se fosse um canal de televisão, uma rede de entrevista. Uma sala de estar, Uma sala de estar. A gente faz uma mesa aí, infelizmente só cabem 6, né? A gente às vezes tem que trocar de cadeira, mas enfim, teve algumas que a gente fez, pai Francisco, foi muito engraçado. Tinha 8 para entrar e só tinha 6 cadeiras. Aí quando alguém caía, o outro entrava. Que gostoso. Estava esperando o colega voltar, só que não voltava o colega, voltava outra pessoa que estava na fila ali já com a senha. Aí ele viu que o colega caiu.
Até o colega voltar, o outro já clicava e já entrava. Mas você não viu? Mas o senhor não viu o que eu coloquei lá? Você vai mandar o link? Você vai mandar o link? Eu falei, mas... Foi, mas ali naquela hora eu ainda estava ainda Pai Francisco, no estudo. Eu termino 10 horas. A primeira live que eu participei nesse canal, eu fui chamado pelo Glauco, né? De repente, não sei o que acontece, mas eu acho que eu puxei o tapete do Glauco e do Alisson, porque eles nunca mais participaram. Não, mas o Alisson não pode às quintas-feiras. Ele voltou para a loja dele funciona às quintas-feiras. Se deixar eu e o Alisson junto aqui, a gente implode a live, né? E o Glauco tem o trabalho do estudo que ele faz exatamente na quinta-feira. Ele estava parado também. E aí voltou. Aí ele falou comigo, André, ficou, tipo assim, tá batendo, pô, é cansativo. Eu falei, não, beleza, deixa quieto. Eu vou chamando os amigos, né? E vamos que vamos tocar. Mas é isso, ó. Viramos para a esquerda. Até já olhei o relógio, já até passou, ó. 12:01. Lá no eixo, o Mojubá. É isso, meus irmãos, gratidão pela presença dos irmãos do chat. Obrigado por todos aí mais uma noite juntos. Né? A gente, enfim, é um prazer a gente se encontrar. Se Deus quiser, quinta-feira que vem, mais uma vez juntos aí estudando, né? Nossa caminhadazinha devagarzinho, né? Nosso bate-papo aí, bem tranquilinho. O estudo é uma coisa bem calma, bem tranquila. E vamos que vamos avançando. Agradeço a presença de todos e... Eu agradeço a todos, prazer em conhecer o Pai Léo aí, a Mãe Priscila. Obrigado. A todos vocês aí. Espero o senhor no podcast, viu? Vamos combinar, vamos trocar WhatsApp. A gente conversa aqui agora no bastidor rapidinho. E terça-feira eu vou fazer a minha humilde live lá. Vou lá. André, Rodrigo também está convidado, para Ronaldo, todos aí, filho, né? De terça eu estou mais tranquilo. Vou lá. Dia? Terça. De terça. É legal, então. Vamos, se vocês puderem ir lá, vai ser muito grande. Vou lá. E vê se o senhor aceita, porque o pai Ronaldo não aceitou ainda participar do Saravá Podcast. Mas participou junto com a gente dos 2 anos, não foi? Não, mas não vale. Não vale, não. Tá pedindo muito no passe para aparecer. Direito de imagem tá caro. Valeu, gente. Obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Só para falar uma coisa, você já acabou logo? Que a minha Priscila lembrou, né? Essa terça que eu vou estar num podcast que não tem nada a ver com banda, que me convidaram num podcast do Supersônico, que é do pessoal da música, que é para falar sobre Umbanda, né? Então é uma forma também de quebrar alguns preconceitos. Então, terça-feira também, estou lá no Supersônico. Passa o link lá no WhatsApp da gente, que a gente também tem que divulgar. Umbanda tem que começar a ser divulgado em tudo que é canto. Mando sim. Valeu. Obrigado, gente, pela presença de todos. Um grande abraço. Até quinta-feira, se Deus quiser.